Bom, pessoal, bom dia, né? Obrigado aí por vocês terem vindo, né? O pessoal do curso, né? Que a gente já vai começar, igual eu estava explicando, já é a primeira aula, né? Só que eu resolvi abrir, né? Para pessoas interessadas e tudo mais, né? A gente teve 2 visitas aí, né? O Rodrigo e o Thiago, né? O Thiago viu pelo LinkedIn, né, Thiago? Legal, obrigado pela presença. Você foi indicação, né? Então, assim, a intenção, na verdade, a gente, só para vocês entenderem, é um curso de AutoCAD 2D e 3D, né? E a gente, para dar início nesse curso, a primeira aula que eu faço é, talvez, assim, a maior dúvida de todas as pessoas que trabalham com AutoCAD, né? Como que é esse mercado de trabalho, né? Aonde eu posso atuar, quais são as áreas, né? Qual que são os ganhos, certo? Como cobrar um projeto se eu for um desenhista autônomo, né? O que vem de tendência, de softwares que eu posso utilizar. Então, assim, na verdade é um bate-papo isso aqui, bem interativo. A gente, né, vocês podem perguntar, a gente vai conversar, né? Meu nome é Thalisson, eu sou engenheiro mecânico, né, pós-graduado em segurança do trabalho. Graças a Deus tem assim vamos dizer assim, uma carreira profissional consolidada na área da engenharia, né? E posso falar para vocês que eu comecei como um desenhista cadista. Eu acho que todo mundo que começou na área de projetos, né, de desenhos, começa como desenhista, né? Porque é a melhor forma de você aprender a trabalhar, né? Então, a ideia é passar um pouquinho da experiência que eu tive, né? O passo a passo, como tudo aconteceu, para aí sim vocês imaginar, porque alguns já são formados, né? Você é arquiteta, né? Você é engenheiro mecânico, projetista, você é engenheiro mecânico, né? O Mané está começando agora na área, né? Um novo, né? Assim, um mercado novo. Então, assim, eu acho que é um mercado assim, bacana para todas as áreas, cara. Sinceramente, igual eu estava conversando, o AutoCAD ele é a base de tudo, né? Tipo assim, por mais que existem outros softwares que você pode fazer, que às vezes são até tem mais recursos que o AutoCAD, você pegou um projeto, o que vai acontecer? O cara te manda a base, o básico, vamos dizer assim, um arquitetônico, alguma coisa, em AutoCAD. Não tem como você fugir. Então, a base de tudo é o AutoCAD, entendeu? Se uma pessoa quer começar uma carreira nessa área de desenhos, projetos e tudo mais, sem saber o AutoCAD, ele vai na contramão do mercado. E ele vai ser limitado. Você entendeu? Então, a ideia é a gente começar pela base. Ser bom no básico, né? Para aí sim a gente ver qual ramo eu quero seguir, né? Para onde eu quero caminhar? Quais são os softwares que, aliado ao AutoCAD, eu consigo, né, melhorar o meu trabalho, seja na arquitetura, seja no projetismo dia a dia, na engenharia, ou seja na nova carreira que eu quero seguir, certo? Então, pessoal, a ideia é, o que é um cadista? Ele é também conhecido como desenhista cadista ou desenhista projetista, certo? E tem por objetivo representar de forma técnica ou esboçada diversos tipos de desenho para inúmeras áreas. O que acontece? Um cadista, ele não tem uma área específica, certo? O cadista, ele é o cara que manja de AutoCAD. Ele é bom em AutoCAD. Ele é aquele cara que qualquer profissional, seja o mecânico, o civil, a arquiteta, né, ou engenheiro elétrico, ele é o cara que o cara precisou, ele vai ligar, tô precisando fazer um desenho aqui, você me ajuda? Aí esse cadista que ele faz, mesmo sem conhecer aquela área específica, com o esboço do profissional, ele vai conseguir passar aquilo do papel, de um rascunho à mão, para um software, certo? Montando numa prancha, né? num desenho, num formato, para entregar para o cara entregar para o cliente dele, né? Então, quando você fala que você é cadista, né, é um mercado muito amplo, você entendeu? E assim, a intenção é sempre essa, transformar algo, por exemplo, uma cadeira dessa, transformar essa cadeira em desenho no computador, né, de tal forma que todo mundo consiga entender aquilo, entendeu? Em resumo, o cadista tem que ser bom de AutoCAD, 2D e 3D,
né? Esse curso nosso de AutoCAD 2D e 3D, olha pessoal, eu já dei aula em várias escolas, vários lugares, para muita pessoa, e assim, eu nunca tive um aluno que, assim, que não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Porque quando o pessoal aqui que fez faculdade sabe, como que é o AutoCAD lá na faculdade? Aquele tanto de aluno, certo? Você não consegue fazer, às vezes você tem que sentar com 2 no mesmo computador, né? Você, às vezes, não tem aquele acompanhamento do professor que vai, né, e explica de novo, e depois que acaba a aula, na semana ali, quando você vai treinar e tudo mais, né, o cara é ocupado, você não tem para que perguntar, a não ser que aquele coleguinha que já é bom no AutoCAD, certo? Então, pessoal, eu tenho assim um histórico muito legal de retorno dos clientes. Acho que eu já postei no grupo algumas coisas, né? Você viu, né? Você viu, né? E assim, alguns engenheiros que têm escritório de engenharia, graças a Deus, pede para mim indicação. Você conhece algum desenhista, algum projetista dessa área, porque a gente tem um bom histórico, né? Que bom que é assim, né? E assim, a certeza que eu dou a todos é que não tem como você não aprender a desenhar no AutoCAD. Tá entendendo? É impossível, isso não existe essa alternativa, tá entendendo? Eu já ensinei criança de 12 anos e já ensinei senhor de 70 anos, podem acreditar nisso, tá entendendo? E todos aprendem e fazem 3D e outra, desenha qualquer coisa. Não é um desenho em específico, você pode desenhar qualquer coisa, né? A intenção do nosso curso é essa, não é fazer um cadista meia boca, não é fazer um básico, não, a gente vai fazer um AutoCAD bom, algo que você vai sair bom, e ainda a gente vai ter o acompanhamento, certo? Você pegou um projeto lá, precisa de uma ajuda no arquitetônico? Ô Thales, não precisa, assim, assado, nós vamos até de noite junto. Eu faço isso e sempre fiz isso com meus alunos, eu gosto disso, de acompanhar, de estar junto, de ingressar, vamos começar uma área nova, onde que eu vou engrenar, me ajuda, estamos juntos, tá entendendo? Né? E outra, as pessoas que estão no curso ali se ajudam também lá. Um às vezes trabalha numa empresa, indica um para outro, né? Eu acho que isso que é o legal, né? E a intenção é a gente realmente ser um bom cadista. Aquele cadista que dá conta de qualquer projeto, mesmo que ainda sem o conhecimento. Que é lógico, faz parte, né? Quando você vai entrar numa empresa, aí sim você tem aquele ramo a seguir. Mas quando você é um cadista autônomo, por exemplo, você não pode escolher a área. Se você é autônomo freelance, você não pode escolher a área. Você tem que fazer o que te aparecer, bem assim dizer. Você tem que bater no escritório de engenharia, aí, de arquitetura, engenheiro elétrico, nas empresas, nas indústrias. E aí sim, se precisar, pode contar comigo. Com certeza, esse é um profissional que nunca vai ficar sem emprego. Isso é uma certeza absoluta que eu dou para vocês. Porque a procura é muito grande. Certo? Bom, pessoal, o que é importante saber desse cadista, né? Primeira coisa, não precisa de nível superior para exercer a profissão cadista. E falo mais. Eu conheço bem aí uns 10 engenheiros que são cadistas. E um trabalha comigo, inclusive. Engenheiro mecatrônico. Então, assim, você vê que como é amplo, né? Como é bom você ter uma profissão. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Principalmente, Mané, você que está, né, ingressando na área. Cara, isso é uma profissão. Você é projetista, né? Você pode falar bem isso, né? É difícil ficar desempregado. Porque você está desempregado, alguém precisa te contratar para fazer algum desenho. Então, mesmo desempregado, você ainda trabalha como autônomo, fazendo projetinhos específicos, entendeu? E é ótimo saber que você pode ter uma profissão que não exige nível superior e que ainda te possibilita um mercado de trabalho em alta, né? Porque empresas que têm produto, que vai desenvolvendo, precisa sempre estar atualizando isso. Então você vai vender numa indústria um projeto de alguma máquina, sei lá, de alguma peça, né? Enfim, daqui a pouco eu vou falar de várias áreas que a gente pode atuar, que pode, né, ser legal. E assim, hoje em dia não tem como mais o cara ficar desenhando na mão. Isso não existe mais. Eu não conheço ainda. Eu conhecia aquele cara que fazia o croquisinho e entregava para o cara da produção lá. É lógico, isso ainda tem. Mas
esse mercado, esse cara assim já tá, como se diz, no cantinho dele lá, né? Todo mundo que tem um produto, né, que fabrica alguma coisa, né, ou que projeta alguma coisa, precisa do uso de um software. Ou seja, em vez de desenhar na mão, desenhar no computador, seja no AutoCAD ou outros softwares também que tem, certo? E, gente, isso aqui eu posso falar porque eu acredito que eu trabalhei na minha vida, foram poucos anos como desenhista registrado, né? 2 anos, o suficiente para eu aprender o mercado né, da estrutura metálica e, graças a Deus, dá todo o andamento na minha carreira profissional, né? Mas, gente, são bons salários, né? E bons planos de carreira para quem trabalha registrado, certo? Porque um desenhista, cadista, ele tem muito espaço para crescer, né? Porque ser desenhista, cadista é diferente de ser um projetista, né? Porque aí já a gente vai entender. Porque o projetista, ele faz o quê? Ele projeta alguma coisa, né? Ele desenha em 3D, não sei, e aí, beleza, só desenhar não é o suficiente. O que é o suficiente? É aquilo que desenhou, eu consegui pôr de forma técnica numa prancha, fazer as cotas certinho, as medidas e tudo mais, de uma forma que quem for fabricar consiga entender. Aí sim entra o desenhista cadista. Ele é esse cara que pega alguma coisa, né, por exemplo, essa cadeira projetada, desenhada em 3D que o projetista fez, né, e aí sim ele vem e faz o quê? O detalhamento dessa cadeira, ou seja, todas as medidas, todas as informações, ó, aqui vai ser uma peça de metal, aqui tem um tecido tal, aqui é uma espuma tal, e aí vem, né, esses detalhamentos sim em função do desenhista, sobre orientação de um projetista ou do engenheiro direto, né, porque às vezes o escritório é pequeno, não tem, né, desenhista 1, 2, 3, né, e aí projetista 1, 2, 3, né, mas funciona mais ou menos assim, né, então quando eu falo de bons salários, né, é claro que não se aplica à nossa cidade hoje, né? Em Minas em si é complicado, né? A gente já sabe o mercado que a gente está aqui. Mas você dá um pulinho para fora, né? São João, Mogi Mirim, né? Campinas. Você trabalha... Ó, temos um exemplo aqui. Cara, não se compara com os salários daqui. Você está entendendo? Infelizmente, né? Infelizmente. E é por isso, por não querer ir muito longe, que muitos desenhistas optam por ser autônomo. Entendeu? E aí você pode fazer o projeto para o cara lá, ganhando bem, mas daqui. Porque o projeto não precisa de você presencial. Não, eu já fiz projeto para engenheiro até em Portugal, o cara pegou um negócio, ele era do Brasil, pegou alguma coisa, estava lá, precisava fazer, me mandou o e-mail de lá, eu fiz. Bom, não precisa ir, você está entendendo? O que você precisa é ter as informações, né? O cara te passar tudo certinho. E aí você executa o desenho. É bem isso, né? Bom, pessoal, conhecimentos necessários, né, para a gente ser um cadista. Geralmente um desenhista, cadista, não possui uma área de atuação definida e limitada, igual eu comentei. Este profissional se molda de acordo com a demanda do mercado. Vou dar um exemplo. Por que se molda de acordo com a demanda do mercado? Quando eu comecei a fazer desenho, eu só conhecia máquina agrícola. Em Campesca, eu era desenhista de máquina agrícola, numa fábrica lá. Aí a fábrica ia fechar, me deu oportunidade, né, de mim, graças a Deus eu tive pessoas boas que também me ajudaram, né, me deu oportunidade de me vir a posto, até então morava em Campestre, vir a posto a procurar um emprego, né. E aí que eu comecei a entender que, tipo, um desenhista, cadista, pode trabalhar em qualquer área. Porque eu saí do negócio lá, fazendo máquina, e eu achava que eu não ia conseguir se adaptar em outro tipo de projeto. Aí não, já caí logo na estrutura metálica, que quem conhece um pouquinho sabe que é uma das áreas mais complexas do desenho, né? É um projeto complexo, né, a estrutura metálica, né? Aí eu comecei a ver, nossa, né? Mas e aí o arquitetônico? A hora que eu pegava o arquitetônico, era até fácil, porque você aprende no difícil, aí depois o outro fica fácil, você entendeu?
É isso que eu quero fazer no nosso curso. Por exemplo, se eu pegar lá e for fazer uma planta numa casa simples, por exemplo, você vai ficar sem aprender vários comandos no AutoCAD. Porque linha, cota, só isso. Círculo, às vezes. Mas não, a gente aprende em peças mecânicas, certo? Ah, porque você é engenheiro? Não. Porque eu já tentei dar aula só em cima de projeto arquitetônico, eu vi que o rendimento daquele aluno não é igual ao outro que faz essa peça complexa. Quem faz a peça complexa, a hora que pega aquilo, ele tem uma agilidade para fazer, uma técnica para fazer, que ele aprendeu aqui, que assim não se compara aos outros. Isso eu estou falando de 60 alunos que já passaram comigo, fizeram, né? Então a gente acaba adaptando essa metodologia, né, de ensino. Então, o nosso curso é assim, é com peça complexa, que utiliza todos os comandos, né? Para quando eu cair nessa demanda de mercado aqui, eu estar apto a fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com sistemas de aquecimento solar. E aí vem uma outra demanda disso aí, beleza. A gente faz projeto de, sei lá, de estrutura, projeto mecânico, projeto não sei o quê, agora o sistema de aquecimento solar. Aí quando vê um mercado novo aí de projeto fotovoltaico, que está muito na moda, né? Que é um dos cursos também que a gente vai trazer. Que aí é o quê? Um projeto elétrico, mas que tem suporte, né? Que entra um pouco de estrutura metálica, né? Um conhecimento de produto, sabe? E aí é onde que eu falo que a gente tem que se moldar de acordo com a demanda do mercado. Esse é um ramo de atividades que são poucos que fazem ainda. Então, é a hora da gente começar, tá surgindo um ramo novo e eu quero entender disso. E aí a gente buscar o conhecimento e sair na frente, né? Porque aí você começa a ser apto a fazer um projeto que poucos fazem, né? Então, eu acho que o desenhista cadista, ele tem que ter essa visão, né? De entender o que está acontecendo, qual que é a modinha da vez e se inteirar, né? Não pode ter vergonha de perguntar. Nossa, gente, eu era chato. Eu ligava, como é que faz esse negócio aqui? Como é que me ensina a fazer isso aqui? Como é que é isso aqui? Quantas vezes eu peguei projeto que eu não sabia nem como começar? Às vezes, o que eu cobrei, eu repassava para alguém fazer junto comigo para eu aprender. Quantas vezes eu cheguei para arquiteto da cidade aqui e fiz projeto grátis para ele poder ver o meu desenho para me dar oportunidade. Então, assim, vai muito da cabeça de cada um, eu acho, né? Mas você acaba sendo um vendedor, porque você tem que se vender. Eu acho que todos nós somos um pouquinho de vendedores, porque a gente precisa se vender em algum momento, numa entrevista de emprego e tudo mais, né? Mas um desenhista cadista, ele é assim, ele está para o mercado e ele tem que entender a demanda e tem que entender a necessidade do profissional e se achando um jeitinho, né? Dá um jeitinho de se virar ali e entrar com aquele profissional e aprender com ele. Beleza, aprendeu, aí vamos seguir, né? O que é importante a gente saber dos conhecimentos necessários? O que é importante a gente saber para ser um cadista? Desenho técnico. Então, o desenho técnico, ele é a base, assim, vamos dizer, eu falei que a base é o AutoCAD, mas eu acho que antes do AutoCAD ainda tem a outra base, né? Que é o desenho técnico. O que é o desenho técnico? Que já eu vou falar. Basicamente, é como representar essa cadeira em formato de desenho que qualquer um consiga entender. Isso é o desenho técnico, né? Que a gente começou a fazer, né, Mané? Um início lá, né? Então, conhecimentos necessários. Desenho técnico. Habilidade com o AutoCAD. E ser bons interpretadores de projeto. Por quê? O cara vai te passar um projeto para fazer. Vou dar um exemplo do projeto arquitetônico. Olha, eu sou um arquiteto reconhecido e tal, não sei o que, eu tenho o meu jeito de fazer os projetos arquitetônicos. Eu quero que você faça esse projeto arquitetônico dessa casa para mim, mas toma esse arquivo aqui, eu quero que você segue esse modelo. Aí como que você vai fazer se você não consegue entender ali a forma dela, o que é um corte, né? Como que ela está representando aquele corte, como que ela gosta de fazer. É lógico que tem um padrão para fazer, mas às vezes ela usa um tipo de cota, né? Você tem que entender o desenho. Você tem que saber interpretar o desenho para você conseguir, através do desenho técnico, representar no AutoCAD o projeto, certo? E isso para todas as áreas.
seja elétrico, né? Elétrico eu falo assim que é um negócio mais assim, é mais fluxograma, né? É claro que tem um encaminhamento de tubulação e tudo mais, mas o elétrico talvez seja o mais simples dos projetos, assim, para um cadista fazer. Porque geralmente o cara esboça na mão ali um fluxograma e você vai representar símbolos e tudo mais, linhas, né? Mas quando a gente está falando de uma área específica, né, que é arquitetônica, é mecânica, é civil, de várias áreas da civil, né, a gente precisa ter esses 3 conhecimentos, certo? Bom, falando do desenho técnico, ele é o quê? A descrição de técnicas para a elaboração de um desenho qualquer. Então eu não posso simplesmente chegar e fazer do jeito que eu quero, né? Não existe isso, né? Desenhar aqui na mão, não. A gente tem técnicas descritas, normatizadas, que a gente precisa usar elas para representar uma peça numa determinada folha, né? Num determinado projeto, certo? Proporciona uma padronização na leitura de projetos a nível global. Ou seja, o cara no Japão vai pegar o teu projeto que você fez aqui, da cadeira, por exemplo, e ele vai conseguir ler. Ele vai interpretar. Porque a representação das vistas está correta, né? Porque a aplicação das linhas estão corretas, das cotas, né? Então, por isso existe desenho técnico e por isso é normatizado, né? Para não virar uma bagunça, né? Imagina, como que você ia conseguir entender se cada um fizesse de um jeito, né? Parâmetros para apresentação de projeto. Conceito para a representação de um desenho formal, né? Ou seja, um exemplo do arquitetônico de novo. Qual que é o conceito para uma representação de um desenho formal de arquitetônico? Bom, você tem que ter uma planta baixa, uma planta de cobertura, uma planta de locação, um corte horizontal e um corte vertical, por exemplo, transversal, não sei como. Esse é o conceito, né? Conceito do desenho mecânico. Você tem que ter vista frontal, lateral, superior e os detalhes, não é bem assim? Né? E aí como representar isso, aonde colocar a lista, como numerar, item 1, item 1 é não sei o que, enfim. Conceito para representação de um desenho formal, né? Para não ficar aquela bagunça, certo? E sobre a interpretação de projeto? Aí sim ele é destinado a uma área de atuação específica. A interpretação de projeto não tem como, né? Então, pode ser área de produtos, desenvolvimento de produtos. É uma área que está em alta. Inclusive, hoje eu trabalho com desenvolvimento de produtos. Entendeu? Arquitetura. A indústria em si, que seria metalúrgica, né? Elétrica, mecânica e civil. Aí, civil, a gente tem um monte de coisa dentro dela, né? Então, qual que é o meu conselho? Né? Se você já tem uma determinada área, se aprofunde nela. Se você tem a intenção de ser um cadista autônomo, um cadista que presta serviço, infelizmente ou felizmente, né, você precisa ter um pouquinho de cada conhecimento. Mas como que é isso? É estudar, é fazer faculdade? Não. Tem um amigo engenheiro elétrico, me passa uns projetos de elétrica, né? Deixa eu entender. Pergunta como que é essa representação, como é que funciona, né? O cara da mecânica, quais que são as vistas que você usa, como é que funciona, né? O peso padrão, né? Você tem um modelo de projeto para me passar. Isso é estudar, você entendeu? Eu, por exemplo, quando eu pego um projeto e eu terceirizo, geralmente para alunos meus, né? Que são os meus desenhistas, eu passo uma prancha modelo para eles. Você entendeu? É claro que tem aqueles que você não precisa mais, né? Que já fez vários, mas tem aqueles que estão começando. O que eu faço? Eu pego uma prancha modelo e passo para ele. Então ele é um desenhista, ele não precisa entender em si por que é aquilo. Não, o que ele tem que entender é como representa, né? A gente está falando de desenhista, certo? Como representa, como faço as medidas, como coloco a lista de material, como representa as informações que eu, como profissional, gosto de colocar naquele desenho. Que pode ser diferente dele que é engenheiro, porque cada profissional tem um jeito, certo? Você que é projetista sabe, né? E eu já peguei projeto que eu olhei e falei assim, meu Deus, devia ter cobrado o dobro do que eu cobrei, né? Mas assim, porque cada um tem um jeito. Às vezes você pega um cara que gosta de um negócio básico,
Às vezes você pega um cara que gosta de um negócio super complexo, né? Então, até a gente vai falar disso, vai orçar um desenho, vai fazer um negócio. É bacana pedir um modelo para o profissional, para você entender quantas horas você vai gastar naquilo, certo? A interpretação, então, ela é focada em determinadas áreas, certo? E o AutoCAD? Bom, o AutoCAD, né, ele é o quê? Desenho assistido por computador. Basicamente é essa a abreviatura dele, certo? A gente pode garantir que ainda ele é o programa mais utilizado no Brasil. Por que eu estou falando no Brasil? Porque a gente é sempre os atrasadinhos, vamos assim dizer, né? A gente tem aí outros softwares que vêm vindo sendo muito utilizados, né, no mundo, Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos é obrigatório o uso do BIM, sistema BIM, que a gente vai aprender. Até estou aguardando o Cauê, que ele deve vir para falar um pouquinho para a gente sobre BIM, né? O engenheiro civil aqui da Tecmon. Mas no Brasil hoje, e acredito que por muitos anos ainda, o AutoCAD ele é assim, o líder de utilização. E a gente já conversou aqui, Renan, você não estava, por mais que existam outros softwares, né, que às vezes até te agiliza um projeto, facilita a tua vida. Eu estava comentando com ele, tem um software de estrutura metálica que você desenha em 3D, com a técnica que a gente vai aprender nesse curso, aí você dá um comando e ele te detalha inteirinho. Ou seja, agiliza a sua vida. Imagina você fazer, né, isso no AutoCAD item por item, né? Você gastaria mais horas do que lá. Só que o AutoCAD, por mais que outros softwares você entenda e trabalhe com outro software, esse é a base. Não tem como você não saber o AutoCAD se você quer trabalhar na área de projetos. Porque o AutoCAD, igual eu estava comentando com eles, o cara ele não sabe que software que você trabalha. E aí ele precisa te mandar um modelo de alguma coisa, ele vai mandar em quê? É em AutoCAD. Dificilmente alguém manda em outro. Eu nunca recebi. Recebi em PDF. Né? Aí pode variar. Alguém pode fazer no SolidWorks ou em outros. Né? Mas o AutoCAD ele é a base. Né? E ele é uma base muito boa para a gente que consegue ter habilidade em desenhar nele. Né? Por exemplo, você consegue ser mais rápido que alguns outros softwares. Porque a maioria dos outros softwares, vocês que trabalham com... Vocês sabem, geralmente você tem que abrir uma janelinha e aí naquela janelinha você configura. Em X é não sei o que, altura e tal. Então isso acaba, sabe, sendo um pouco lento também. No AutoCAD não, você vai desenhando, na hora que você vê o negócio está pronto em pouco tempo, né? O projeto arquitetônico, no meu auge, assim, né, de cadista, eu fazia um projeto arquitetônico pronto para a prefeitura em 2 horas e meia. Em 2 horas e meia. Sabe uma casinha, Minha Casa Minha Vida, 50 metros quadrados, 60? Então, assim, é rápido demais para você fazer, facilita a vida. Eu estava comentando com eles, imagina, você tá no meio ali daquela pegada, fazendo projetos, né, fechando com um aqui, fechando com outro ali, até você pegar e passar para outro software, é complicado. Você precisa ter um escape rápido ali, que o AutoCAD vai resolver o seu problema. Entendeu? Ou seja, existe outro software, sim, que é uma tendência, certo? Que a gente precisa, sim, se atualizar, mas eu tenho algo que me resolve a vida, basicamente falando. Eu consigo fazer qualquer projeto com o AutoCAD. É bem assim, certo? E o AutoCAD ele reproduz desenhos bidimensionais 2D e tridimensionais 3D. Como que a gente começa nesse curso? A gente começa fazendo 2D. Porque o 2D é como se a vista chapada, né, que a gente aprendeu lá, vista frontal, lateral, superior. Porque no 2D é a forma que a gente vai aprender quase todos os comandos, certo? E aí depois, quando a gente aprende o 3D, a gente vai entender que se eu desenhar em 3D, eu consigo gerar todas as vistas de 2D. Certo? Eu hoje faço assim, né? Então você começa com 2D e aí depois você usa o 3D para quê? Eu faço 3D, que acaba sendo mais rápido, e gero uma vista dele ali. É claro que vai depender da área, né? Também, de atuação, né? Então cada um tem uma área, né? Se você pegar uma área, por exemplo, de estrutura metálica, o 3D ele é importantíssimo. Por quê? Se eu for desenhar em 2D item a item,
tô ferrado, né? Vou demorar muito tempo. E hoje em dia, você tem que ser muito rápido para fazer desenho, cara. Infelizmente. O cara, ele não deixa, ele pegou um projeto, ele tem um mês para entregar. Ele não deixa para te passar, eu falo até por mim, que eu sou assim às vezes. Ele não deixa para te passar assim, com uns 15 dias de folga. Não, ele te passa faltando 3 dias para entregar. Tá entendendo? É bem assim, não é? Porque às vezes não é culpa do profissional, mas às vezes ele tem que calcular. Por exemplo, comigo é assim, eu tenho que calcular. Até eu calcular, fechar o projeto, realmente é isso. Às vezes eu levo tempo. E aí fica pouco tempo depois pro desenho. Aí é onde os caras viram à noite. Eu me corrija se eu estiver falando mentira, viu? Vira à noite trabalhando. Esse é um mercado bom, salários bons, só que ele é assim, tem que ter agilidade. E até por isso que eu acho que essa metodologia que a gente vai apresentar nesse curso é bacana. Porque o jeito da gente desenhar é um jeito ágil. Você está entendendo? Porque é o que eu estava comentando com eles. Às vezes você faz curso em alguns lugares, fica 3 num computador só. É bem assim, Renan. Aí um faz, aí o outro faz, aí não dá tempo de perguntar pro professor, que já acabou a aula, não sei. Você não consegue. Agora não. A gente vai pegar o quê? Aprender na peça mesmo. Vai ter uma peça. Vai ter um exercício. A gente vai aprender a usar o comando no exercício. Aí você vai fazer, beleza, nesse comando faz 5, nesse comando faz assim, nesse comando faz assim. Ou seja, a gente faz 3 opções. E você vai escolher a forma que você quer desenhar. A forma mais rápida ou a mais lenta? É lógico que é a mais rápida, né? Então, por exemplo, vai desenhar um projeto arquitetônico, sei lá, você podia fazer linha por linha, um retângulo, depois outro retângulo e tudo mais. Ou poderia fazer da forma mais rápida. Você faz um X-line, que é uma linha infinita, vai dando uns offset e vai cortando. A hora que tem gente quando chega assim, né, que às vezes estava olhando o desenho e falava assim, nossa, que tanto de linha, não estou entendendo nada. Mas na tua cabeça, você sabe aonde você vai cortar, onde você vai tirar para a hora que o desenho ficar perfeito. É muito rápido você fazer um projeto. Você entendeu? Só que não é simplesmente aprender o programa e fazer. Tem um jeito certo, que geralmente a gente que é projetista, né? A gente tem que se virar, não tem? Tem que se virar para fazer rápido. E você está ali, um aprende um negócio, passa para o outro. Então a gente tem essa manha, vamos dizer assim, do dia a dia de trabalho, né? Eu faz só 15 anos que eu trabalho todo dia. Eu não tenho um dia que eu não abro o AutoCAD, né, para trabalhar nele. Você entendeu? Então, assim, você acaba tendo algumas coisas que facilita, entendeu? E a ideia é essa, né? Então, a gente faz os dois, 2D e 3D, e aí depois a gente começa o 3D e gerar as vistas 2D, certo? Bom, qual que é o mercado para a atuação do desenhista cadista, né? Escritórios de arquitetura, talvez é um dos que mais contratam, certo? A sua profissão é uma das profissões que eu mais admiro, né? Sério, eu adoro arquitetura. Por muito tempo, eu dei o curso de projetista, eu fazia assim, eu dava o desenho técnico, AutoCAD, projetista arquitetônico, aí depois eu dava maquete eletrônica, no 3D Studio Max, alguém conhece, já ouviu falar? Então, fazia maquete eletrônica, aquelas casas que mais lindas, parecia foto. Eu acho lindo aquilo lá, você entendeu? E assim, é trabalhoso, pra ser sincero pra você, né? E o AutoCAD, eu usava. Hoje o AutoCAD você consegue fazer isso no AutoCAD, sabe? É lógico que você tem que estudar renderização e tudo mais, né? Mas eu fazia assim, eu desenhava no 3D do AutoCAD, com todos os detalhes que eu queria, e importava para um outro software. E aí, renderizava lá, sabe? E porque o AutoCAD, da forma que você aprende, ele acaba sendo rápido, fácil para você mexer. Você faz assim, né? Você faz alguma coisa no AutoCAD e puxa para outro software, né? Muita gente faz isso, entendeu? Tem um software específico para o uso, né? Mas a base é sempre AutoCAD, desenha e importa para outro, né? Então o escritório de arquitetura eu acho que é um dos que mais contratam, entendeu? Inclusive teve um arquiteto que me perguntou se eu ia abrir o curso de projetista arquitetônico que estava precisando. É que geralmente o pessoal gosta de projetista, né? Porque aí o cara já facilita às vezes a vida dele, entendeu? O cadista é geralmente para detalhar, né? Então quando tem uma determinada área muito específica, no caso da arquitetura, que tem que projetar uma casa, né? Aí às vezes a pessoa prefere optar por um arquiteto do que um desenhista, você entendeu?
Mas geralmente o arquiteto contrata os desenhistas, porque a vida do arquiteto fecha muito projeto, né? Construtoras, que aí já eu vou abrir item aí, você vai ver um monte de área que tem. Isso aqui é só o mercado, né? As construtoras, incorporadoras. A indústria moveleira, que está em alta, certo? Está dando muito emprego à indústria moveleira, inclusive para engenheiro mecânico, certo? Agências de publicidade, tá aqui o nosso amigo lá, ó. A gente conversou isso esse dia. É o nosso cameraman. O que o pessoal faz? Às vezes precisa... me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro de um amigo meu que fazia isso. Tinha uma embalagem, por exemplo, assim, sei lá, um IP lá, aquele, né, um solvente, sei lá, alguma coisa assim, uma latinha, né, tem aquilo lá. Aí a fábrica contrata a agência de publicidade para quê? Para desenvolver um produto diferente. Por exemplo, a Coca-Cola tem aquele formato, e aí o cara quer fazer um outro formato de garrafa, sabe? E aí contrata quem? A agência de publicidade. E aí o cara precisa fazer desenho, não tem como. Ele tem que desenhar uma forma, você entendeu? Vai usar o AutoCAD? Pode ser que sim. Vai usar o SolidWorks? Pode ser que sim. Aí vai de cada área específica achar, né, o seu software adequado para fazer, entendeu? Mas o que eu quero colocar em evidência aqui é que um desenhista cadista pode trabalhar para agente de publicidade, pode fazer. Inclusive, eu já fiz. Você está entendendo? Tem um exemplo. Fazendeiraria, a gente precisava apresentar uma embalagem, uma garrafa. A garrafa dele tem um desenho diferente. Eu tive que chamar alguém para fazer. Exatamente. A aplicação da arte que nós criamos na garrafa. Porque aí você pega o 3D e aplica ali, né? Então, ou seja, e outra, gente, isso aqui, ó, tá crescendo. Porque a necessidade de desenvolver cada vez mais produtos novos, você vê celular, você comprou em 2019, 2020, já era, tá velho, mas é muito velho, né? Não é assim? Então, isso acontece com produtos também. Você entendeu? Tem uma necessidade muito grande de desenvolver, tem esse pedestal aqui, de repente tem que desenvolver um outro mais moderno, diferente, que abre assim e tal, que gruda, que sei lá, né? Vai saber. A gente sabe que o mercado está desse jeito. E isso aqui é uma tendência. Setor automotivo, eu acho que é um dos salários mais altos, talvez, né? E aí, Cauêzinho, tudo bem? Vamos chegar. Então, o setor automotivo, talvez um dos melhores salários aí, né? Mas é um setor também difícil, assim, de você conseguir entrar, trabalhar, né? Aí, geógrafos, topógrafos, utiliza, né? Geralmente o cara vai lá, mede a terra, tudo mais. Chegou um engenheiro civil aqui agora para me corrigir, né? Qualquer coisa. E, geralmente, tem lá os próprios programinhas, né, que fazem, mas usam também o AutoCAD para fazer desnível. Inclusive eu já fiz projeto topográfico também utilizando o AutoCAD. Tô certo, Cauê? E metalúrgicas e fabricantes, que eu acredito que a boa parte dos desenhistas você inclusive é projetista, está nessa área, né, de metalúrgica. Então a gente tem aí, não é só essas, né, são as principais, né, tem muitas outras coisas que estão na moda, vamos dizer. Então, escritório de arquitetura, você pode fazer projetos arquitetônicos, projetos de interiores, projetos de móveis especiais. Eu conheço um arquiteto que fazia isso, né? Ele queria colocar lá numa mesinha de centro e não achava, ele foi lá e desenhou e deu para o serralheiro fazer. Maquete eletrônica, certo? Que hoje em dia, é claro que você tem outros softwares, igual eu comentei, mas é possível fazer no AutoCAD. Desenvolvimento de peças decorativas, né? Paisagismo, né? Para construtoras e incorporadoras, né? A gente tem os mesmos projetos arquitetônicos, ou seja, tem construtora que tem dentro lá do seu escritório o departamento de arquitetura, né? Mais. E aí, projetos elétricos, que aí é onde que talvez mais engloba, né, áreas, né? Projetos mecânicos, de tubulação, ar comprimido, né?
Projetos contra incêndio e pânico, que está em alta esse aqui. É uma área assim que hoje em dia o bombeiro tá apertando muito o pessoal aí. Quem tem esse conhecimento aqui tá fazendo um dinheirinho, certo, Cauê? Né? Tá muito em alta, entendeu? Paisagismo também, né? Projeto civil, estrutural, né? Que é fundação, né? Esse tipo de coisa. E a própria estrutura metálica também, né? Indústria moveleira, então móveis planejados, né? Eu conheço pessoas que utilizam AutoCAD, é menos. A maioria das pessoas utiliza alguns softwares próprios, né? Que já tem, inclusive, lá os garfinhos, né? A gaveteira, né? Tudo mais, né? Mas é possível se planejar, né? Desenvolvimento de maquetes também. Criação de móveis sob medida, um móvel específico, né? Tudo mais. Principalmente o detalhamento para a confecção, né? Aí sim o AutoCAD ele entra muito aí, né? Que as medidas para o cara poder executar na hora, cortar e tudo mais, né? Agências de publicidade, que eu estava falando, né? Que é o desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento de embalagens, que o nosso amigo acabou de dar o exemplo lá. Desenvolvimento de fachadas, né? É claro, o arquiteto ela pode fazer tudo mais, mas se uma pessoa, eu falo porque eu fiz isso, né? Quando eu tenho uma agência de publicidade, aí a agência de publicidade ela projetou a fachada lá. Detalhamento de produtos para confecção em fábrica também, né? Setor automotivo, desenvolvimento de veículos, desenvolvimento de carenagens, desenvolvimento de peças mecânicas sob medidas. Aí entra muito o SolidWorks e outros softwares, né, que agiliza muito a vida, né, do pessoal, né, nessa área aí. O AutoCAD, acredito que ele é pouco utilizado aqui nesse setor, né, mas tem possibilidades, né. Desenho de níveis para a confecção de projetos residenciais, né, projetos de demarcação territorial para fazendas, glebas, né. Isso aqui eu tenho visto bastante gente também trabalhando, inclusive eu vi um anúncio esses dias contratando um desenhista para fazer projetos de, vamos dizer assim, de desnível, né, e tudo mais, né? Metalúrgicas, aí que é uma área assim que talvez tenha um nicho de mercado bacana também, que é projetos mecânicos, e aí podem ser vários, né? Projeto mecânico ele é amplo, né? Projetos de estruturas metálicas, desenvolvimento de produtos também, detalhamento para a confecção dos produtos, desenho de caldeiraria, né, traçados, projetos de ferramentaria, né, quando você vai estampar, e vários outros. Bom, salários para cadista. A gente varia, claro, de um estado para o outro, igual eu comentei aqui já, certo? Mas na média, isso eu estou falando pesquisa e colegas desenhistas também, certo? Varia de 1.200 a 2.500, podendo chegar até 4.000, seguindo um plano de carreira. Ou seja, o cara entra como desenhista, e aí ele vai subindo, ele entra como projetista, e assim vai indo, né? Esse salário aqui, eu inclusive já vi em Poços de Caldas. Certo, Cauê? Você também trabalhou no escritório de projetos de estrutura metálica igual eu, né? É possível se chegar num salário desse. Tá aqui o rapaz que não me deixa mentir. A gente se conheceu, inclusive, na estrutura metálica, né? Estrutura metálica possibilitou conhecer o Cauêzinho. Então, eu fui assim um pouco abaixo aqui, porque a média quando você procura na internet é maior. Só que eu quis não ser tão otimista, porque visto a cidade que a gente está, né? Hoje, por exemplo, eu sei que está nessa faixa um desenhista sem experiência que está entrando para trabalhar. Está nessa faixa de salário, certo? E o bacana que eu comentei o plano de carreira que esse profissional tem possibilidade de conseguir, né? Então, esse que é o legal. Gente, só lembrando, eu conheço profissionais formados, que não ganham isso aqui, certo? Isso aqui eu estou falando sem uma profissão em si, sem uma faculdade, sem um técnico,
Somente com conhecimento de desenho dentro de uma empresa e multiplicando. Certo, Cauê? Ótimos salários para uma profissão que não é obrigatória no curso superior, concorda? Eu acho que é bem isso. Aí eu peguei um exemplo da internet que é da Cato, né? Que é muito conhecida, né? Todo mundo usa. A média que eles falam é isso aqui, né? A gente sabe que, igual você trabalha em São João, né? Ali, geralmente, é acima de 1.500 iniciando, né? Ali. Então, Mojimirim, eu sei que tem empresas. Campinas é um mercado muito bom. Araraquara, Jundiaí. Eu tenho amigos cadistas de lá, né? Que comentam e tudo mais, né? Então, isso aqui é um exemplo da internet aí para não achar que é só um valor que eu coloquei ali, né? Bom, e freelance, né? Autônomo. O que é o freelance em si, né? O freelance é aquele cara que ele tá ali pro que deve né? De qualquer área, né? Esse mercado aqui, com certeza, desde que você tenha uma boa network, principalmente, né? A humildade de saber chegar, falar assim, posso fazer um projeto para você, né? Tô aqui, faço. Às vezes começar cobrando mais barato para você pegar aqueles clientes ali com padrão, certo? Mas eu adianto que é possível. É possível e eu falo por experiência própria. Autônomo, com desenhista sem profissão nenhuma, já cheguei a tirar salários bons, você entendeu? Só que você tem que ver também várias coisas, né? Você quer trabalhar, sei lá, das 8 às 5 da tarde, com 3 horas de almoço, né? Ou você quer, não, que eu não tenho horário para trabalhar, né? Vai muito do profissional freelance, né? Se ele está disponível ou não, certo? Um desenhista cadista, ele pode ser um autônomo freelance, certo? Inclusive, quando a gente se conheceu, né, Cauê? Eu era um autônomo freelance. Fui prestar um serviço lá no escritório e a gente acabou se conhecendo. Hoje a gente é amigo, compartilha, né? Já ele vai falar um pouquinho para vocês, né? Já fizemos projetos juntos, né, Cauê? Isso é network, cara. Você tem que cada vez mais conhecer mais profissional. Mas não é só da sua área. É da área dele, é da área dele. Tá entendendo? Porque isso sim te possibilita a pegar muito projeto, a fazer muito projeto. Você entendeu? Pode trabalhar home office, ou seja, em casa. Escritório da empresa que te contratou, foi o caso que eu dei o exemplo aqui, ou seja, um escritório de projetos. Precisava que eu fizesse alguns projetos. O que eu fiz? Eu fui, me disponibilizei algumas horas para ficar lá, no escritório. Tá entendendo? E tipo cowork, que é o que hoje a Solve né? No caso, você precisa de uma sala para trabalhar, né? Você paga uma mensalidade, vai lá e fica na sala de escritório, né? Vamos fazer um curso, vamos lá na sala cowork, né? Enfim, entendeu? São várias as opções aí. Outro item que eu gosto de comentar nessa primeira aula acho que a maioria das dúvidas de todo mundo, né, cara? Como que eu vou precificar um projeto, né? Então eu trouxe uma dica assim de mais ou menos como que eu faria, né? Pra gente começar, né, a entender esse mercado, né? Primeira pergunta é: quanto você quer ganhar por hora de trabalho? Essa é a primeira pergunta. Você pode querer ganhar R$100 a hora. Ou você pode pôr a 5, não sei, né? Quanto tempo você faz o trabalho solicitado? Aqui que é o X da questão. Muita gente sabe o quanto quer ganhar por hora, aí na hora de estimar, estima errado o tempo que usa. E aí começa a zebra, né? Não cobre por projeto, por prancha ou por demanda. Precifique sua hora. Isso é importante. Tá certo que é modinha, assim, ó. Faz R$50 essa prancha aqui pra mim.
faz... esse projeto eu tenho R$500 para te pagar. E aí às vezes você está apertado, vai e faz. Tudo bem, está apertado, vai e fez, ganhou, tá ótimo. Mas, mesmo assim, na precisão, você tem que entender sua hora e o tempo que você vai levar para fazer aquilo. O conhecimento do AutoCAD que vocês vão ter, vocês já vão ver a agilidade de vocês. Provavelmente você vai fazer um projetinho lá, arquitetônico, você vai fazer um projetinho mecânico, e aí você já vai ver qual que é a tua pegada no AutoCAD ali, você entendeu? Com base nas técnicas que a gente vai ensinar. Né? Porque a gente já vai ensinar aqueles macetes projetista mesmo, né? Como fazer mais rápido. Né? Que eu estava comentando com eles, Cauê, que você me corrija se eu estiver errado, porque a gente é do escritório de projeto. Veio de lá. Você não tem hora para terminar um projeto. E outra, o cara te passa, ele pegou com 30 dias, te passa faltando 2 dias. É assim ou não é? Gente, é assim. Se o cara ele não for rápido, ele não se adapta num escritório. Tá aqui 2 pessoas trabalhando no escritório. Você trabalha lá, você sabe falar. Então, eu acho que um dos focos do nosso curso é como ser rápido no AutoCAD. Esse que vai ser o pulo do gato, você entendeu? Para a hora que cair um negócio desse, você tá pronto. Você fala, não, eu pego. Porque aí você fala pro cara, eu te entrego em 3 dias. Aí você não entrega, aí é triste, hein? Aí é triste. Esse cara provavelmente passa nunca mais. Por quê? Porque tem muita gente, muito cadista no mercado. Você entendeu? Então, um exemplo. Então, projeto arquitetônico, vamos falar do projeto arquitetônico, Minha Casa Minha Vida, 45 metros quadrados, certo? Então, vamos pegar um salário de um desenho de mais ou menos R$1.200 como base, certo? Aí vamos falar que eu quero trabalhar uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. É uma normal, né? Aí a jornada de trabalho, 5 dias na semana, certo? Então, semana de trabalho, 4 semanas. Ou seja, eu consigo chegar nas horas trabalhadas por mês, certo? Ou seja, 160 horas, certo? Eu pego 8 horas por dia, vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas. Um exemplo, né? Certo? 160 horas trabalhadas. Falando assim, é claro, de um autônomo, né? É diferente a hora de quem trabalha, né? Mas geralmente é autônomo para precificar. Então eu pego o valor do desenhista, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, às vezes não dá para você trabalhar no preço que você quer. Às vezes você tem que trabalhar no preço do mercado, naquela região ali, trabalha. Se aqui tem desenhistas nessa faixa de salário e você quer competir com eles, não adianta você querer cobrar o dobro dele. Você entendeu? Então, R$7,50 a hora. E aí, ó, coisas que eu acho que as pessoas não colocam. Você me fala, Cauê, a maioria coloca. Reunião com o profissional para você entender o projeto para você fazer. A maioria só cobra aqui, ó, o desenho. E é aí que está o erro. Porque aí você está jogando as tuas horas fora, perdendo tempo, certo? Sem cobrar. Então, um projeto, você tem que analisar o tempo de reunião que você vai fazer. Nesse caso aqui, ó, mais ou menos umas 2 horas de reunião, a R$7,50, ou seja, R$15 para mim fazer 2 horas de reunião com esse cara. De repente, na sua proposta lá, você limita. Ó, no máximo 2 horas de reunião. Ou seja, após isso o cara sabe que você tem que cobrar, entendeu? É claro que não pode ser também a risca, né? Às vezes você está querendo cativar o cara, aí você, né? Mas enfim, aí vai de cada um também, né? O desenho. Bom, eu dei o exemplo, eu estava falando aqui, Cauê, que no auge, assim, quando eu estava trabalhando muito com o AutoCAD, eu cheguei a fazer um projetinho arquitetônico de uns 60 metros quadrados em 2 horas e meia, prontinho para entregar na prefeitura. Que é bem rápido, visto ao valor que você cobra. Entendeu? Então, mais ou menos que 4 horas a R$7,50, R$30 para fazer o desenho, certo? É claro, se você gastar isso, se você achar que gastar mais, você tem que colocar aqui 8 e multiplicar por aqui. Aqui vai dar mais, entendeu? Verificações. Por quê, gente? A maioria não coloca isso aqui também. Você fez um desenho. O cara,
reuniu, fez o desenho, o cara falou, é isso. Aí o cara vai e entrega pro cliente dele. O cliente fala assim, eu não gostei disso, você pode mudar isso aqui, você pode pôr um banheiro ali, você pode fazer não sei o que, pode fazer não sei o que. E aí o que você tem que fazer? Verificar o teu desenho. E é isso, você não cobrou, você está trabalhando de graça de novo. Então você tem que estimar algumas horas de verificação, certo? Então, resumindo, ou seja, R$ 56,25 para fazer um projetinho desse, considerando essas horas com o salário daquele ali, certo? Mas e aí? Só isso? Né? Você não vai ter que descer o centro, ir no escritório do cara e tudo mais? E a gasolina você vai gastar? Ou, sei lá, o Uber, ou sei lá, né, o ônibus aí, né, circulare, né? E energia elétrica que você está fazendo lá na sua casa, né? Nota fiscal, às vezes o cara pode pedir, você pode ser um autônomo ali da prefeitura e tirar a nota fiscal para ele, você tem que incluir, né? Você tem uma sala comercial, né? Você tem que achar um número, se você tem um aluguel, né? Para toda vez que você for cobrar, você embute algum valor aqui que vai contar, né? Talvez você paga lá, sei lá, R$1.000 por mês uma sala. Se eu vou gastar, sei lá, 6, 7 horas e meia, 8 horas, então eu vou ter que pegar esse valor, dividir, né? Para poder cobrar isso também, né? E vários outros, né? Ou seja, aí está aqui o nosso engenheiro que pode falar, um desenhista, na verdade, cobra aí aonde que chega naqueles números prontos, né? É R$1 o metro quadrado do projeto de desenho, é 2, é 1,50, né? E na média aqui em Poços de Caldas é isso aqui. Tá certo, Cauê? Mais ou menos. Desenhista cadista, né? Lembrando, desenhista cadista, eu não estou falando de arquiteto, porque aí os caras cobram. Tem engenheiro que cobra esse preço. Sério? Tá vendo, gente? A concorrência está pior do que a gente pensou. Mas olha para você ver, cara. Então você entendeu da onde que vem aqueles preços por metro quadrado? Vem daqui, ó. Então aqui eu tô falando um negócio real, gente. Se eu chegar pro cara e falar assim, ó, eu quero... Não, é R$200 para fazer esse desenho. Numa casa dessa aqui, vai pagar, Cauê? Não paga. Você entendeu? Aí aonde que você tem que viabilizar? Você tem que não fazer? Não. Você tem que ser rápido. Você tem que tentar evitar isso aqui e cobrar. Se aqui você cobrou e conseguiu evitar, aqui o cara te mandou por e-mail, certo? Estou ganhando. Então você tem que ser bom, você tem que ser rápido para você conseguir ganhar dinheiro com um desenhista. O que você pode entregar de diferencial? Agilidade, certo? Pronto atendimento. Aqui tem 2 que contratam serviço de projetista, de desenhista cadista. Às vezes eu preciso, gente, eu te passo na sexta, eu preciso que você me entregue na segunda. Não é assim, às vezes, que a gente precisa, né, cara? Já trabalhei no escritório que era assim. Você entendeu? E outra coisa, às vezes o cara pegou por 30 dias, o meu exemplo, pegou por 30 dias. Eu demorei, sei lá, 27 dias para calcular. E só ali eu defini. E aí eu vou passar para o cara e falo, nossa, cara, você só tem 3 dias para fazer. E aí, você tem esse pronto atendimento? O pronto atendimento tem um item bacana aqui, você pode cobrar mais caro por ele. Certo? Ou seja, a tua hora de noite, vamos dizer, no sábado, no domingo, ela pode ser uma hora mais valorosa. Entendeu? E eu preciso entregar, e eu preciso do desenhista. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pagar. Né? Entenda de documentação. Certo? Eu acho que esse aqui agrega muito valor, cara, num projeto seu. Um exemplo do arquitetônico, de novo, se você já deixa prontinho lá o que o cara precisa para levar na prefeitura como desenhista, se de repente você oferece para o cara, não, eu faço esse trabalho, não, eu levo para você lá e aprovo. É um diferencial, não é? É mais um item que você está agregando no seu portfólio, entendeu? Você é um desenhista, mas, o engenheiro civil foi lá, pegou um projeto de reforma e não tem desenho. O desenhista, ele pode fazer essa medição em campo, vir aqui bater treino,
rabiscar no papel e depois ir desenhar no CAD e entregar para o profissional. Você entendeu? Então olha como é que vai, né? Que vai agregando valor, né? Trabalhar final de semana e feriado. Domina a área de atuação. A gente, profissional que contrata, gosta geralmente de contratar o projetista especialista, porque, por exemplo, eu trabalho com estrutura metálica. Aí tem um tipo de ligação lá da terça que vai em cima da tesoura, tem um suporte de terça ali. Então, se eu pegar um desenhista cadista que não tem experiência, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que parar um tempo, pegar um detalhe específico daquilo ali, entregar para o cara e explicar, ó, só que aqui eu estou usando uma chapa, lá você vai usar uma viga assim, lá a viga é de 100, você vai usar uma viga de 150, você tem que adaptar, é mais trabalhoso. Então, se você domina a área que você atua, cara, facilita pra gente. A gente vai evitar procurar outro, porque é mais fácil passar para você, você vai agilizar a minha vida. Você já tem os detalhes que você vai usar. Se você já é arquiteta e manja e já fez projeto, é mais fácil eu passar para você um negócio, você já sabe o jeitinho ali, você já tem, você entendeu? Nós, engenheiro mecânico, né? Geralmente, cara, vai fazer projeto, é difícil ser um projeto igual ao outro, né? É bem isso. Só que tem aquele modelo, né? Ou seja, tem aquele cara que está desenhando, aí o cara já segue aquele modelo, ó, até se você pôr o outro e mandar uma prancha modelo, de repente é melhor aquele cara lá, né? Enfim, então isso aqui é legal, né? E outra, acompanha as tendências de mercado, é bem o que eu falei. O desenhista ele não pode ter área, né, de atuação. Quando eu falar de atuação e aqui falo domina a área, o que eu quero dizer? Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ele deve ter alguma coisa que ele é mais focado, certo? E aí, ele precisa acompanhar as tendências de mercado se ele é autônomo, se ele vive disso, se ele não tem uma área específica. Igual o exemplo que eu dei, fotovoltaico está vindo aí, e aí? Quem manja de desenhar isso aí, pode sair na frente. Você entendeu? E assim como outros exemplos, né? Bom, qual que é o planejamento? Depois desse slide aqui já é tal. Planejamento para o sucesso de um cadista. Eu tomei a liberdade de fazer isso aqui, porque assim, gente, eu me considero como um profissional de sucesso, como um cadista. Eu comecei assim. Você começou assim, Cauê, como cadista ou não? Comecei. Eu acho que todo mundo da área começou, né? Eu acho que né? Conheço bastante pessoas que começaram. Exatamente. Eu acho assim, gente, é a base de tudo. E eu acho que é uma área muito rica de conhecimento, sabe? Muito rica de aprendizado, assim, sabe? Sinceramente, um profissional desse aqui, eu nunca fiquei desempregado na minha vida, eu nunca, precisei, assim, teve projeto que eu tive que negar, às vezes, de tanto projeto que tinha. Né? É claro que envolve muitas coisas nisso, né? Como que você se lida com o cliente, né? Com qual meio que você está envolvido, né? Mas assim, eu acho que um profissional dessa área aqui, eu coloquei um exemplo meu, de o meu planejamento para ter sucesso, bem dizer, como um cadista, certo? Então, primeira coisa, eu coloquei se qualificar. O tempo todo, gente. Se você acha que você vai fazer o curso de AutoCAD e morreu, você esquece. Eu acabei de falar que é a base, está aqui o nosso amigo projetista, né? Você teve que aprender o quê? SolidWorks? Qual mais? Tem mais algum? Mais alguma outra coisa que você... Eu acredito que tem vários softwares da mesma linha, né? O SolidX, SolidWorks, que nessa área você tem que estar... a mesma plataforma, mas mudando uma coisa, mas você tem que estar ligado. Exatamente. Então, assim, se qualificar, eu coloquei assim, estudar o tema e saber detalhes do assunto. Né? É mais fácil eu vou fazer um projeto mecânico. Eu sei que é de uma peça, de um eixo lá do carro. É mais fácil eu dar uma estudada antes, aí eu vou chegar para conversar com o engenheiro mecânico, sabe aquele nívelzinho de conversa mais top? Ah, mas... você já viu aquela peça tal, que não sei o que tem? Aí você começa, ou seja, você gava o cliente, você está entendendo? Você entra no mundo dele, você está entendendo? É basicamente vender mesmo, você está entendendo? É vender.
Se você estuda para falar com o profissional, é muito mais fácil. Vou fazer um projeto de estrutura metálica, só chego e falo para o cara, porque tem um software tal, que você faz, pode funcionar assim, tem esse nível de detalhamento, tem assim, né? A gente pode fazer uma terça assim, assim assado. Enfim, você começa a ajudar o cara no projeto e o cara fala, esse cara manja aí, né? Enfim, estudar o tema e saber detalhes do assunto na hora de você. Aprender sempre um novo software. Esse, na minha opinião, é o principal. Já a gente vai entender o porquê. Buscar áreas com tendência de mercado. Principalmente para o autônomo freelance. Para os outros também, sabe por quê? Porque às vezes é um profissional que você se acomoda na empresa que você está. E não busca conhecimento de outras áreas. Aí você é mandado embora, porque em empresa você é número. Qualquer problema, você é mandado embora, e aí? Você só sabe fazer aquilo, você não aprendeu. Aí até você fazer um curso de outra área, né, ficar bom naquilo, achar pessoas para te passar projeto, aí já foi. Tá entendendo? Então o meu conselho, buscar áreas com tendência de mercado. Certo? Aqui, um dos mais importantes, ter network. Para perguntar quando não souber. Cal, eu ligo para você e pergunto ou não pergunto? Eu cansei de fazer curso. Eu ligo e pergunto. Essa semana ainda, né? Você tem que ser humilde. Tá entendendo? Você tem que perguntar mesmo. É melhor você perguntar do que fazer errado, depois você perder aquele cliente, nunca mais vai te passar. Você tem que perguntar. Eu tô aqui para isso. A gente vai aprender AutoCAD. Vocês têm que perguntar 300 vezes e eu tenho que ensinar para vocês 300 vezes, tá entendendo? Eu nunca vou dar uma má resposta e achar ruim. A gente vai aprender junto. E só vamos sair dali a hora que todo mundo estiver dizendo bem. É bem isso, tá entendendo? Até mesmo terceirizar algum trabalho. Gente, quantas vezes eu peguei projeto que eu não sabia fazer? Só para poder estar na linha de frente com o cliente. Porque às vezes o cliente precisa de um projeto que você não sabe fazer, mas todos os outros projetos é o que você faz. E aí você faz o quê? Eu não vou falar não para esse cara e vou ser orgulhoso, só quero fazer o que eu quero. Não. Eu fui lá, eu pegava e eu terceirizava. Fiz isso muito já com o Cauê, né, Cauê? Peguei projeto, falei, Cauê, eu não sei fazer isso, cara. Quanto você cobra fazer? Dá para você fazer assim, então vamos embora. Quantas vezes, às vezes você nem ganha. E você tem que repassar tudo. E outra, falo mais, eu já fiz isso. Às vezes eu tenho que complementar ainda, pelo valor que eu peguei. Mas eu fidelizo o cliente e depois aquilo ali multiplica sei lá quantas vezes. Você entendeu? Então, você tem que ser inteligente. O cadista autônomo, ele é um vendedor. Você pode escrever isso. É técnica de venda isso aqui, Para indicar bons projetos sempre. Ou seja, se você tem network, você não morre de fome. O cara vai te indicar. Sempre tem uma coisinha. Tá entendendo? Sempre tem. Olha aí, não errar. Isso aqui é zebra, hein? Imagina uma peça mecânica de ferramentaria. Ferramentaria é aquele molde. Você vai fazer qualquer coisa, é um molde metálico, aí você injeta o material ali, fecha, aí ele molda. Imagina você errar um molde. O projeto de um molde desse. Você vai acabar com a peça do cara. Você está entendendo? Então isso não pode acontecer na nossa área. A gente não pode errar. Certo? O erro pode te fazer perder um cliente. Tem muito desenhista no mercado. Certo? Revisar sempre o que desenhou. Se possível, pedir para alguém verificar antes de enviar. Você desenhou um projeto? Ô Thales, dá uma olhadinha para mim se você não vê. Gente, a gente desenha. Se você quer estar desenhando correndo e já mandar, você pode ter certeza que você vai errar um português que seja, ou uma medida ali que ficou faltando, ou ficou fechada no MView ali, cortou, você não viu. Enfim, a ideia é sempre ter mais pessoas assim na sua rede de relacionamento, amigos da área e tudo mais. Você pode dar uma olhadinha para mim? Porque a gente que faz, às vezes, esquece de alguma coisinha. Certo? Então é bom outra pessoa olhar também. Ô, tá, você pode dar uma olhadinha? Posso.
tem um negócio que tá estranho e tal, ó, na hora de fazer assim não tá imprimindo, ó. Gere o PDF, né, para ver como é que vai ficar na hora do cara imprimir. Quando vê tem um monte de coisa vermelha lá, você tá no desenho preto ali no AutoCAD, você não tá vendo, sabe? Tem várias técnicas que a gente vai conversar no curso que vai facilitar a vida, tá entendendo? Para evitar erro, entendeu? E aí, gente, eu coloquei aqui um exemplo dos próprios alunos. Você que é projetista, você tem algum exemplo para dar de alguma coisa disso aqui que eu falei que você já vivenciou? Por exemplo, de estudar algum tema, entender, conversar de igual para igual, né? De aprender um novo software, se você busca, né? Se você tem intenção de alguma área, de uma tendência de mercado, sobre errar, como que é lá na tua empresa. Não, uma coisa que realmente a gente faz, como a gente somos em vários desenhos, então não corrige o projeto por outro sempre. Porque você desenha na tela, você está certo. Agora que você imprime o desenho, você bate o fala, o desenho que você faz é de? Mas projeto de metalurgia, indústria automotiva, né? A gente faz muita turbina para carro. Peça mecânica mesmo. Mecânica, fundição, que você falou, móvel. Então, realmente, você falou, o que envolve um projeto do começo até a concepção é muito detalhe, cara, e não pode deixar passar. Então, é sempre um corrigindo o projeto do outro. Você falou, não tem humildade. Você imprime, ó, fiz isso, me ajuda. E é impressionante, cara. Você olha o desenho na tela, você fala, tá certo. Você imprime o desenho, cara. Você fala, esqueci dessa nota, esqueci daquilo, é impressionante. É bem isso. Tá imprimindo, você vê. Você vê. Exato. Às vezes, quando a gente não tem impressora, eu uso muito PDF, cara. Eu ajuda. Mas você não tem a visão do tamanho, se não ficou pequeno, alguma coisa assim. Você tem algum exemplo? Eu estava fazendo uma estrutura metálica de um hotel, aí eu cometi um erro lá, que era empresa pequena, então era só um engenheiro com mais de 30 anos que fazia o projeto, passava para mim desenhar. Aí eu fiz um erro lá, desanimou uma linha inteira de vigas, sabe? Porque eu vi a cota dele errada e fazia o croquis na mão. Aí uma hora ele puxava do centro e ia puxando. Aí nessa ele puxou do centro para, aí deu errado, nossa, eu fiquei mal. Deu uma confusão, né? O problema do erro é isso, acaba de ser. Você fica mal, né? Porque o erro do projeto, ele prejudica um monte de coisa, né? Só que aí a experiência dele, às vezes é até bom, porque ele já conseguiu fazer uma outra solução já para desviar. Para resolver aquilo ali. Para resolver o erro. Ele botou uma outra chapa em outro lugar, aí só passou o ligamento dessa outra chapa. Ficou uma chapa morta, uma linha inteira. Sim. Que ia receber a liga, né? Entendi. Ou seja, gastou mais, né? Você tem um exemplo bom pra gente aí, Cauê? Você quer dar uma... Não, eu acho que isso aí é extremamente importante, né? Essa parte de você se qualificar, sempre buscar alguma coisa, né? Rede de contato é muito importante. É um exemplo meu mesmo. Quando eu abri o meu escritório, vai fazer uns 3 anos, formei vai fazer 3 anos, agora no meio do ano. Daí, um pouquinho depois eu abri, então faz uns 2 anos e meio. Eu montei o escritório, a Marinha, que é arquiteto, sou engenheiro civil, um amigo meu que ele é engenheiro civil na parte de obras. Só que a parte de networking, por exemplo, nossa era muito baixo. Nós 3 éramos tecnicamente bons, competentes. Então a parte técnica nossa era muito boa. Só que a parte de quando você abre um escritório, né, quando você vai fazer, ou quando você vai trabalhar com autônomo, que é semelhante, né? É outro universo, porque você tem que, por exemplo, no nosso escritório, sei de engenharia, sei de arquitetura, só que você tem que lidar com negociação, né, a parte de você fazer vendas, parte jurídica, parte contábil, marketing, né? E a gente começou, a gente era meio, eu falo que a gente é bicho do mato, assim, tinha um grupo de amigos, mas era mais, né, não era aquela pessoa que, né, contatos a mais assim, que conversa com todo mundo e tal. A gente era mais quieto na nossa. Isso fez muita diferença. Porque, pro lado negativo, digamos assim, porque a gente acabava que não tinha tantos conhecidos, tantas pessoas, e aí foi difícil engrenar no começo. Agora eu já tenho uma rede de contatos maior e tal. Mas é complicado, eu acho que o networking é extremamente importante. Você não adianta nada no networking, você está travado, se você não consegue desenvolver um projeto bom, se você... não é bom de técnico. O problema não é com certeza quando você errou e o engenheiro
ele te passou o que deveria ser feito, tenho certeza que você aprendeu. Né? E você consegue hoje em dia prestar mais atenção nisso e se tiver algum erro, você sabe uma solução. Então, quer dizer, errar é inerente da profissão, a gente vai acabar errando. O importante é, errei, mas eu aprendi, agora eu sei lidar com isso, né? E isso é o mais importante. É claro, pode ser que você erre e a pessoa nunca mais faça nada com você, isso é um problema. Então, a tendência, o ideal é a gente observar o erro e das outras pessoas entrar não cometê-los, né? Mas, se a gente acontecer, ter essa humildade de saber que errou e, após isso, sair com algo que ganhou. Então, eu aprendi. Né? Isso eu acho que é extremamente importante. E é também importante outra coisa que ele falou, assim, de botar para outra pessoa revisar. Você fica com aquilo tanto, Exatamente. Né? Você não vê mais. Exatamente. Você só vê aquela linha, Exato. aquelas... E é impressionante isso. Não. É impressionante. É impressionante. Gente, é impressionante. Você faz um projeto, você olha, não tem nada. É boba, né? Boba. É assim, é aquele negócio que você sempre faz. Você está tão ali com o projeto como um todo ali, você desenhando, se você não põe outra pessoa para revisar, vai achar. Eu conversava muito isso com o desenhista, porque só que na época ele estava historiando obra, que a gente fazia assim, ele desenhava, eu via o desenho dele, ele via o desenho meu. Aí esse engenheiro ele estava focado em outras coisas e não tinha quem revisar, porque se ele pegasse para ver, em meia hora ele falava, não, isso está errado, você alinhou. Uma coisa que eu faço quando não tem essa, que é uma escritório, nós somos em 4, eu, Marina, o Thales, ele, que era a parte de obras, ele, por motivos pessoais, ele saiu, e agora a gente tem 2 estagiários para contratar mais um. Elas vivenciam toda essa parte de projeto, inclusive a parte de verificação e revisão, né? Quando eu não consigo, quando não tem alguém para revisar meu projeto, eu imprimo um projeto que seja no A3, né? Reduzo o projeto, né? Imprimo no A3 ou no A2 e não olho na hora, sabe? Eu passo um tempinho e tal, deixo ela refrescar na cabeça, vou tomar uma água na parte da tarde, no outro dia que aí eu pego para revisar, porque mesmo que eu imprima, né? E eu vou verificar meu projeto na sequência que eu fiz, às vezes ainda assim passa o projeto. Então, às vezes, esse é um caso particular meu, pode ser que não seja de vocês. Aí eu imprimo, não tem, a Maria não vai revisar, as meninas também não tem como revisar, eu pego e espero um pouquinho, deixo refrescar a cabeça, e aí às vezes vai surgindo coisa que... Não, legal pra você ver. Tem experiência, né? Tem um escritório, inclusive tem uma arquiteta aqui, minha aluna, você sabe que não tem erro, tá? Então, né, precisou, tá? E assim, gente, o que ele falou é experiência de quem tem. Eu quis trazer o Cauê aqui porque a gente é amigo, parceiro, faz projeto junto, né? Já trabalhamos em alguns projetos juntos, né? É justamente para ter mais uma opinião no sentido de que não é só a minha experiência como mecânico, ele é engenheiro civil, certo? Ele se conheceu como projetista no escritório, certo? Para vocês entenderem que esse mercado é um mercado bom. Hoje o cara tem o escritório dele, num lugar bacana, o escritório dele é aqui, inclusive, precisou de engenheiro civil, esse cara aqui, olha, bom de cálculo, não tem igual, ele me ajuda, gente, sério, ele me ajuda a fazer os cálculos lá, aprendi com ele um monte, entendeu? Pergunto mesmo, e a verdade é trazer para vocês sentirem a pegada do mercado, como é que é, principalmente, Manuel, você que está começando agora como cadista, tá entendendo? A gente precisa realmente das pessoas, cara. Precisa do cara conhecimento, ser humilde, pergunta mesmo, vai, fala, pede para outro verificar, né? Eu acho assim que quando a gente, desses todos aqui, a network é a mais importante para você alavancar o seu negócio, né? Mas o se qualificar talvez é o principal, porque se você parar no tempo, você vai ficar para trás e aí o cara vai achar um outro que está mais avançado que você entendeu? Então, assim, eu acho que você acha, Cauê, que é um bom conselho para um planejamento de sucesso de um cadista? Entendeu? Eu vou disponibilizar esse slide. A gente está fazendo um vídeo, né? A gente vai começar a divulgar, né? A gente vai começar a colocar YouTube, vamos postar em site, Instagram, né, tudo mais. Inclusive nosso amigo veio pelo LinkedIn, né, que é legal.
E o Cauê, ele vai estar comigo em alguns projetos, a gente está conversando, né, Cauê? O cara é especialista em estrutura metálica também, né? A gente pretende fazer coisas legais aqui, tá entendendo? Para dar base, para a gente estar junto também. Aquele conversar, aquele revisar, de repente a gente pode ser essa pessoa que pode ajudar, né? Você tem algum exemplo que você quer falar, Renan? Eu não, mas assim, pra mim é interessante, porque o mercado é um pouco mercado, assim, né? Você atua na prática, assim. E o desenho, assim, pelo que eu entendo, assim, é uma coisa que depende mais de mim, aprender e saber interpretar, pra me trabalhar. Uma coisa que é mais igual, você pode trabalhar de freelancer, outras coisas. Então você tem mais caminho do que você ficar dependendo só de tipo, ou atuar como engenheiro, chão de fábrica, assim, tá ligado? Acho que é um caminho... alternativo. Legal. Você tem algum exemplo, Poliana? Não tem, cara. Faz 2 anos e... Quase 2 anos e meio que eu formei, e logo que eu formei eu fui mãe, então... Não atuou? Não atuei, estou bem especializado. Até abri lá no CAD, nossa, fiquei perdido, assim, não sabia nem por onde começar. Então, preciso... Estou fazendo curso de novo para dar uma... Legal. E você, Mané? O que você acha disso aqui? Você que está ingressando na área aqui. Bom, cara, é uma experiência nova, né? Mas já há bastante caminho. Você gostou das questões do mercado de trabalho? O que você achou? Trabalhar, né? Tem muita opção. Muita opção, né? Tem igual eu, que já pretendo, vou fazer minha faculdade, né? Aí agora tem que dar uma análise, sentar e analisar para ele sentar bem com ponto, né? Exatamente. São vários pontos legais, bastante caminho você fazer. Legal, cara. Bom, pessoal, agora eu queria falar um pouquinho. Eu trouxe o Cauê aqui, que ele é especialista nisso, né? A gente já deu palestra junto, eu em uma área, sem outra, né? Em alguns lugares aí. E o cara, ele é craque nisso aqui. Para mim, é um dos profissionais mais qualificados que tem aqui em Poços, nesse sentido. Eu sou humilde de falar que eu pergunto mesmo e vou perguntar e vou encher o saco dele. Tô achando que ele vai começar a querer cobrar de mim já. Você entendeu? Consultoria. E a ideia de trazer ele aqui justamente é para vocês sentirem como é que está o mercado, né? Quem está desatualizado, atualizar, ver as tendências daqui para frente, para a gente, engenheiro mecânico, arquiteto, civil, projetistas e cadistas, enfim. Eu quero que ele fale um pouquinho sobre o que é o BIM, porque a gente falou do AutoCAD, o mundo CAD, né? E ele vai fazer essa comparação e falar para vocês sobre esse mercado de trabalho, certo? Então, pessoal, bom dia, né? Me apresentar, eu sou o Cauê, sou engenheiro civil, formei na PUC, estou fazendo mestrado na Unicamp na parte de BIM, também especialização na IPOG, Instituto de Pós-Graduação, também em Campinas, e Master BIM, né, que é essa nova ferramenta. Obrigado, Thales, por ter feito o convite para falar bem rapidamente o que é BIM, né? Thales já deve ter falado, falou do AutoCAD. O AutoCAD ele usa o sistema CAD, né? O pessoal às vezes tende a confundir. A mesma coisa tende a achar que Revit é BIM, né? Então, só para clarear, então o AutoCAD ele é um programa, um software que faz uso dessa plataforma CAD. Né? CAD é o quê? Computer Aided Design, ou seja, desenho assistido pelo computador. Né? Nada mais é do que uma evolução de desenho feito à mão. Né? Então, antigamente era feito tudo prancheta, rebater, então, era aquelas aranhas, então era todos os desenhos feitos à mão. E aí instituiu-se o BIM, o CAD, essa sistemática CAD. O AutoCAD é um dos programas, um dos softwares, é o mais conhecido, mas não é o único, né? Que trabalham com essa sistemática CAD, que você tem a liberdade de você desenhar basicamente o que você quiser. Você tem um eixo de coordenadas x, y, z, ou seja, tridimensional, você consegue desenhar tudo que você quiser. Vendo os slides do Thales, eu sabia que o AutoCAD, falando agora especificamente do AutoCAD, né, ele era amplo, mas não tão amplo, né? Então, assim, várias coisas novas, interessantes, né? A parte de você fazer para publicidade propaganda, modelaria nem tanto, mas a parte de roupas, assim, então é bem amplo, né? Isso é muito interessante, especialmente para vocês que vão mexer especificamente com AutoCAD, com programas de CAD, né?
Então, assim, é extremamente importante a gente saber o AutoCAD. Mas a tendência de mercado é tudo evoluir. E qual que é vamos dizer assim, a evolução do AutoCAD? A evolução da sistemática CAD é BIM, a sistemática BIM. Que BIM é Building Information Modeling, ou modelagem de informação da construção. Então, é uma diferença, a diferença entre o CAD propriamente dito e o BIM é que o CAD ele é genérico, então você é livre para fazer o que você quiser. Eu dou sempre um exemplo, quando eu dou palestra, quando eu vou falar, você desenhar um retângulo no AutoCAD, um retângulo, coisa boba, simples. Aquele retângulo, ele é o quê? É um retângulo, ele tem layer, ele tem cor, ele tem propriedades, as dimensões, posicionamento geométrico dele, mas ele é um retângulo. Você põe umas bolinhas nele assim, ele vira uma seção transversal de uma viga de concreto armado. Se você põe esse mesmo retângulo junto de vários retângulos, assim, você pode criar uma planta de loteamento. Ele pode ser uma vista de cima de um telhado. Então, quer dizer, aquele mesmo retângulo ele pode ser várias coisas. É óbvio, né? Você vai desenhando outro, mas o retângulo em si, ele não tem informação agregada dentro dele, é linha. Com o BIM é diferente. Então, é uma tendência de mercado que, na realidade, em países de primeiro mundo já é utilizado. Existe um decreto no Brasil agora, que é agora o BIM para obras públicas, ele é exigido, né? E o que acontece? Mas não precisa ficar assustado, né? Se vocês têm que saber o CAD é a base. Se vocês não souberem o CAD, quando a gente saiu da faculdade, tinha pessoas não sabendo usar o CAD, o pessoal falava assim, é um alfabeto da profissão. Porque para engenharia civil especialmente, né? Mas para várias profissões é importantíssimo saber o CAD. E obviamente que como tudo vai evoluindo, o BIM ele vem chegando no Brasil a passos mais lentos, né? Porque o Brasil a gente sabe que é um pouquinho, né, mais devagar em algumas coisas, é mais travado com relação a novidades também. Mas, por exemplo, no BIM, a Autodesk tem o AutoCAD e tem o Revit. O AutoCAD faz uso da plataforma CAD e o Revit faz uso da plataforma BIM. O que acontece? Quando você desenha, por exemplo, uma parede no Revit, ele já vem agregar uma quantidade muito grande de informações. Então, aquela parede, ela não pode ser mais nada além de uma parede, ela é uma parede. Uma janela, né? Uma porta. Então, conforme você vai desenhando, aquilo ele não tem como ele ser outra coisa diferente do AutoCAD. Então, ou seja, os materiais, os elementos, eles são parametrizados. São elementos únicos, eles podem ajustar tamanho e tal, mas é mais aquilo e aquilo, né? E aqui no meu escritório, que é aqui em cima, inclusive, aqui no andar de cima, a gente trabalha com alguns tipos de projetos. Arquitetônico é um deles, estrutural, elétrico, hidrossanitário, projeto de bombeiro e estrutura metálica. Apesar que estrutura metálica agora é um pouco menos, a gente está trabalhando mais com a parte civil mesmo. O que acontece? Quando a gente usa todos esses softwares, todas essas disciplinas, a gente usa um programa BIM. Né? Então, para estrutura de concreto armado, a gente usa TQS. Para estrutura metálica, como a gente faz? Usa o Tecla. Para arquitetônico, usa o Revit. E para hidrossanitário e bombeiro, a gente usa o KBuilder. Todos esses programas eles fazem uso da plataforma BIM. Né? Só que, óbvio, a gente usa o AutoCAD no nosso escritório também. O Revit é o único programa que no escritório eu consigo pegar, dar início nele e finalizar no Revit, sem o uso do AutoCAD. Agora os outros, eles têm uma interface gráfica meio feinha, então eu exporto quando eu finalizo, para dar um tapinha final no CAD, para dar... Né? E quando vai fazer alguma coisa menorzinha, um croquis de alguma sala, fazer umas builds de carro e tal, a gente usa o AutoCAD também. Só que o que acontece? Eu consigo pegar todas essas disciplinas e integrar elas num modelo único. Então eu consigo verificar todo tipo de interferência que tem. Interferência entre tubulação de esgoto em viga, interferência entre instalação elétrica e hidráulica, entre parede arquitetônica e tubulação de ar-condicionado. Você consegue fazer tudo isso, né? Isso chama interoperabilidade, que é esses softwares têm, que é essa operação conjunta deles, né? E existem programas específicos de BIM para que ele junta tudo. Ele é responsável
responsável por juntar tudo. E esse programa mesmo ele gera aviso, olha, esse teu modelo está interferindo aqui, né? Essa viga está pegando aqui. Esses programas têm um sistema que chama detector de colisões. Então, quando uma disciplina colide com a outra ali no espaço, ele avisa e ele dá graus de importância. Por exemplo, se você tem um pilar passando dentro de uma parede arquitetônica, está dando interferência, mas isso é algo que ia acontecer mesmo. Você vai ter que eliminar a parede para o pilar ficar. Então, vamos dizer assim, seria uma interferência média. Agora, uma interferência grave seria se você tem, às vezes, vamos supor, fazendo algo maior que tem duas disciplinas de estrutura, concreto armado e estrutura metálica. Você tem uma viga de estrutura metálica invadindo um pilar ali de concreto armado, aí dá uma interferência grave. E qual que é a vantagem disso? Isso é uma das funções BIM, né? Existem outras funções. Você, em fase de projeto, você consegue verificar o erro antes de ir para a obra. Então o BIM é isso. O BIM ele é essa nova tendência que, por exemplo, aqui no mercado de postos de carros, eu que trabalho com BIM, conheço também, tem uma, eu não lembro se é a Vanessa, uma arquiteta que também trabalha com BIM, já ouvi falar, né? Mas também não tenho certeza. E você vai oferecendo, olha, o BIM ele te traz uma economia de 15, 20% aqui na tua obra. É um valor grande para obras grandes, o pessoal não interessa, é engraçado você ver postos num mercado diferente. Mas, então assim, vai entrar, está entrando, para vocês que buscam o mercado de São Paulo, talvez seja melhor, né, nesse aspecto, eles são mais para frente. Né? Então, eu acho que é algo interessante, mas óbvio, vocês têm que saber o AutoCAD, não tem escapatória, ele é a base de tudo. Ele vai, por exemplo, aquele erro que você falou lá, que o rapaz fez à mão, se tivesse feito alguma coisa, se tivesse utilizado uma sistemática de compatibilização do projeto, talvez não teria acontecido. Então, assim, ele veio para minimizar erro, para facilitar. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma plantinha no CAD e vai fazer uma plantinha e faz um cortezinho e tal, eu faço a plantinha no Revit, já sai 3D, eu dou o corte sai automático. Só que o Revit tem um pequeno problema, ele é mais difícil de mexer em alguns aspectos. Porque como é um projeto que é para ser muito preciso, então você fazer assim, ajuste, né, que a gente faz no CAD, fazer algumas coisas, ele não é tão livre. Então é um programa que é bem mais puxado nesse aspecto, né? Não dá para você fazer tanto ajustezinho e tal. Mas assim, muita coisa é automática, se você ajusta uma parede na planta, ele já ajusta a cota, e já ajusta o corte, e já ajusta a lista de material. Então qual que é a pegada do BIM? É minimizar erro, facilitar todo o projeto de trabalho. Só que, minha recomendação, se você acabou de sair da faculdade, ou está na faculdade, né, vai mexer direto com o BIM, eu não recomendo. O que eu recomendo é você aprender o AutoCAD primeiro, aprender a base, e depois ir explorando o mercado do BIM. Eu trabalho com móveis, tem mercado. Trabalho com arquitetura, tem estrutura, metálico, pré-moldado, madeira, tudo. Topografia, a Autodesk tem programa, que é o Civil 3D. Então assim, tem o Inventor. Então assim, ela tem programa para tudo. E esses são programas que quanto mais específicos são, mais fácil alguns detalhes vão ser. Então isso que é interessante. O BIM é justamente para facilitar. Né? Alguém aqui conhecido? Não. Já ouviu falar? Legal, hein? Então, o BIM é muito interessante por conta disso, né? Aqui no Brasil, a gente não... Talvez o Odebrecht, né? A Petrobras eu sei que usa sistemática BIM, Camargo Correia, essas grandes construtoras, elas fazem muito isso, porque elas percebem que é benéfico, que é lucrativo, então elas usam. Né? Obras de menor porte e em cidades do interior também é algo que é meio... até difícil falar, porque tem gente que nem quer um engenheiro, né? Tem gente que quer fazer o projeto só engenheiro, arquiteto. Então, ele é interessante. Ele tem vários Ds do BIM também, né? Que é o BIM, tem o BIM 1D, 2D, 3D, 4, 5, 6, 7D também. São várias facetas do BIM. Então, vamos falar assim, um projeto, um ideal. Projeto que eu não trabalho com esse tipo de projeto, porque
não tem mercado para trabalhar com isso aqui no Brasil, mas, por exemplo, no Reino Unido, na Finlândia, que são países que gostam muito do Lean, que usam muito, Canadá e Estados Unidos, eles são capazes de fazer isso. Eles começam um projeto do zero, para toda parte de documentação e começam a levantar o projeto Lean. A parede, no Revit, talvez vocês vejam mais para frente, tem como você pôr espessura de embolso, reboco, para já sair a lista de material, tijolo, metragem quadrada, já sai tudo. O que acontece? Você consegue fazer o projeto inteirinho, esse modelo, você junta com todos os outros modelos, finaliza um modelo final, que é a construção, passa para um outro programa também BIM, ele já faz a parte de orçamento e cronograma. Tem um programa chamado Cronos, que ele vai até fazendo o timeline, assim, tipo, semana tal, ele vai construindo a obra aos pouquinhos, assim, baseando no arquivo BIM. E aí você consegue ter toda a parte de cronograma, toda a parte orçamentária. E claro, vai ser 100% aquilo? De jeito nenhum, né? Erros vão acontecer, vai chover. Então, assim, coisas vão ter que ser ajustadas, né? Mas é bem essa pegada do BIM, gente. Eu acho que, assim, depois que vocês fizerem um curso de encarnagem, eu acho que é interessante dar uma pesquisada com relação ao BIM. É uma tendência, né? É algo que vem aí, que daqui a alguns anos, como agora virou um decreto federal que obras públicas têm que ser usado BIM, então é algo que daqui a alguns anos vai ser um negócio que vai estar permeado aqui no nosso meio e talvez não seja tão novidade. Se vocês aqui terminarem esse curso e começarem a pesquisar sobre o BIM, aí talvez seja um diferencial. Daqui a alguns anos já nem vai ser diferencial, vai ser nem que obrigatório. E tipo assim, desculpa também a Elisa pergunta, só que você está falando da área civil, sim. Na área mecânica também ele é compatível, né? Totalmente. O SolidWorks é BIM, eu trabalho, Inventor. Nossa, é que eu não sei tanto dessa parte, mas todas as disciplinas, elas têm programa compatível. E aí o que acontece? O AutoCAD ele exporta um arquivinho genérico de desenho que chama DXF. Né? Esse DXF ele serve no Cadian, ele serve no TQS, ele serve em qualquer programa, porque é um arquivo genérico, ele não tem dono atrás. É o DWG, da AutoCAD, digamos assim. Né? Então, se eu não consigo pegar o DWG do AutoCAD e abrir, posso estar com um bobeiro, mas eu acho que eu não consigo abrir no Cadian, eu não consigo abrir no TQS o DWG do AutoCAD. XF só. O DXF, que ele é genérico. E todos os programas BIM têm isso. É um arquivo que chama IFC. Entendeu? Esse BIM, então, resumindo só assim, porque eu não fui falar, são vários tipos de ferramenta que vai entrar num projeto para pegar os erros, talvez ali que você não. Isso, uma das facetas do BIM é isso. Né? Vamos supor, você trabalha com a parte estrutura metálica, você trabalha com a parte de ar-condicionado, elétrico, hidráulico, arquitetônico, concreto armado. Eu vamos supor que vou pegar o modelo de vocês. Então, eu passo um sistema de coordenadas para você fazer na 00 e você não fazer na outra coordenada, entendeu? Então, está todo mundo na mesma coordenada, faz o projeto, cada um na sua disciplina, em etapas diferentes, talvez, porque primeiro provavelmente precisa do arquitetônico antes de fazer o elétrico hidráulico, óbvio. Mas aí vai fazendo. Todos vocês exportam um arquivo ISC, passam para mim, eu pego um programa com o Works, Technical Insight, o Solibri, junto todos esses arquivos, monto o prédio como um todo, o shopping como um todo, em todas as disciplinas. Eu falo, aí ele mesmo acusa os erros, mas eu primeiro faço uma análise visual do que está acontecendo. Eu já falo, o teu projeto está deslocado da coordenada, ajusta e passa para mim. Tá? E aí a gente vai trabalhando nisso e eu falo assim, toda disciplina está interferindo no cabelo, tal. Eu falo para você, diminui a viga tantos centímetros, você aumenta o pilar assim, põe uma tubulação assim, eu vou dando essas diretrizes. Cada um faz, volta o modelo e fala assim, agora pode trabalhar em cima disso. Aí vocês vão exportar o arquivo final, pode ser em pranchas, né, PDF normal, né? Isso aí não faz tanta diferença. Mas o legal é que eu consigo ver tudo isso em etapa de projeto. Né? Então não tem nenhum pau muito grande que possa dar. Aí é claro, tem a mão de obra, né? Que tem que ser uma mão de obra, para não acontecer, tem que ser uma mão de obra boa, isso em qualquer lugar, se uma mão de obra boa, né? Então, e aí é isso. Aí quer dizer, às vezes um erro
gritante, um erro crítico que poderia ser, que talvez iria ser visto só em etapa de execução, é visto em etapa de projeto e é corrigido em horas, minutos às vezes. E você vai para a etapa de construção, né, às vezes é um valor exorbitante para a questão de logística, porque a construção civil, de um modo geral, as construções mecânicas, o projeto arquitetônico, a construção, ela é um negócio que é para ser assim, muito, que é muito dinâmica, é muito viva, né? Porque a gente tem logística, tem tempo, né, tem clima, então assim, tem várias coisas. O projeto no Brasil, a gente tem um mapa que chama Isopleta, que é um mapa de vento, né, o Thales não sabe, o vento no Brasil varia muito, então quer dizer, você vai calcular uma obra no sul, em São Paulo, diferente do Nordeste, só quanto de vento, questão de abalo sísmico em outros lugares, então ela é muito dinâmica. E isso falando só em projeto, né? Empresas como Danone, né, Alcoa, quando vão fazer obras de expansão, nossa, é uma logística desgraçada. Tipo assim, tem que chamar uma empresa para fazer determinada função, aquela empresa vai vir, vai ficar hospedada num hotel de 3 dias, vai embora. Quando ela foi embora, vem outra empresa e já entra. Se atrasa um dia, alguma coisa, já arrebentou tudo. Esse é muito em cima. Entendeu? Então, ou seja, quanto mais ágil você é na parte de projeto, quanto menos você erra, né? Que a gente viu ali. É o que você vai estar colaborando ali para o bom desenvolvimento da engenharia, de um modo geral. Então, eu lembrei de uma vez eu era serviço da mãe e eu mandei o cara projetar para mim lá, um cara, mas não é engenheiro lá não. Aí só tem um ciclo ainda lá, ele fez uma peça para mim lá e era por urgência, precisava entregar o equipamento lá na hora de montar, faltou milésimo, cara, faltou detalhes, né? E Perdeu a peça. Perdeu a peça. Eu trabalhei numa consultoria numa empresa de estrutura metálica. Os caras estavam fazendo, eu esqueci como que chama, é um molde para chassi de carro. Um negócio em micrômetro, em milímetro. Eles fizeram assim uns 30. Estava descalibrado o que eles estavam fazendo para aferir. Tinha um caminhão parado, assim, com todas aquelas peças para voltar e reparar. Nossa. Ferramentaria é bem assim também. Bem assim. Tem vínculos falados. Então é um negócio que é muito preciso, né? Então, imagina se você não se atenta, não toma cuidado. Então, por isso que é interessante, eu gosto da estrutura metálica, eu já trabalho em milímetros. A minha ideia, o que eu gostaria era de ter essa precisão em projetos arquitetônicos. Com o BIM você consegue ter, com a parte também você consegue ter. Só que é difícil, porque aqui muito. Arquitetônica é metro, estrutural em centímetros, um errinho ali no tijolo. Dentro da plataforma BIM, por exemplo, você vai ter várias empresas, por exemplo, o BIM voltado para a construção civil, por exemplo. Você vai ter várias empresas que desenvolvem programas BIM que não se comunicam entre si, por exemplo. Não, se é BIM se comunica. Se é BIM se comunica. Aí, por exemplo, eu trabalho com o Revit e com o TQS, por exemplo. TQS é aqui no Brasil, programa estrutural, esses programas mais específicos, é bom que seja brasileiro por conta das normas, né? Agora, se por exemplo, a parte mecânica, como você usa muito a ANSI, a STM, então você pode usar inventa essas coisas, mas concreto armado especificamente, você vai usar a NBR 18, então é bom que o programa seja brasileiro, né? Ou que tenha aqui um ciclo, uma adaptação para o Brasil, né? Então, o que acontece? O BIM, o Revit e o TQS. Eu posso exportar um IFC desse e juntar no outro programa. Posso juntar no Revit, porque o Revit tem essa possibilidade também de juntar todos os IFC nele. Apesar que ele não é otimizado para isso, mas ele faz. Eu não consigo juntar no card TQS, ele não tem essa função. Então tem programas que tem uma via só. Tipo, eu exporto IFC para outro programa ver. E tem programas que no Revit que eu exporto IFC para outro programa, ou eu consigo importar, que é o caso do Revit. Como eu falei, ele não é utilizado para isso, mas ele faz. Mas existem outra função. O Revit e o CAD TQS tem um plugin. Como eles fizeram uma parceria, então tem um plugin que você exporta mais fácil, já exporta utilizado. Porque quando você exporta IFC, então tem alguns detalhezinhos que você tem que configurar para exportar certinho. Né? Mas você está trabalhando com o Revit, estou trabalhando com o CAD.
se eu vou exportar para você, eu tenho um plugin que eu exporto, você tem um plugin que importa. Né? Aí existe isso também. Mas se o programa é BIM, ele vai ler IFC. Isso vamos dizer assim, obrigatório. Porque a gente tem alguns problemas, por exemplo, que o fornecedor fornece um desenho ativo, por exemplo, eu não consigo abrir. Somente tiver o software não, IFC são... Se eu consigo até abrir, mas eu consigo ver um software, não consigo ver o processo. Entendi. Entendi isso. Para o BIM não. Por exemplo, quando eu exporto, às vezes, dependendo do que você exporta, você não, graficamente não vai ter todo aquele detalhe, mas a informação está contida ali dentro do projeto, né? Por que a informação? Por que o I do BIM é o mais importante, né? Porque a informação, quando você modela, você não está modelando um aparelho, um pilar, você está modelando um elemento gráfico que tem informação dentro dele. Então, tem informações de rugosidade, informações de absorção de calor, tem todo tipo de informação. Na verdade, todas as informações que uma peça, que essa parede vai ter, você consegue ter, por exemplo, no Revit. Né? Você vai precisar, pode ser que você nem use, mas você vai fazer um projeto de eficiência energética para verificar se essa parede posicionada aqui perto do sol vai ser melhor configuração, se ela vai esquentar muito, se vai transmitir muito calor para dentro do ambiente. Você consegue fazer isso também, porque você tem as informações embutidas dentro daquela peça. Isso que é legal também. Toda peça mecânica vai ter específico, vai ter resistência, isso falando de propriedades mecânicas, propriedades físicas também. Você consegue ter toda essa gama de propriedades quando você está trabalhando com BIM, que é a parte de informação. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Muito obrigado pela Coisinha, obrigado, viu, gente? Esse cara aqui, ó, é fera, né? Não trouxe ele à toa, igual eu falei, eu tenho intenção de ter a parceria com ele, né? Da gente trazer o que não tem em Poços de Caldas, é trazer cursos diferenciados para gente que quer seguir área, quer seguir carreiras, tá entendendo? E quer melhorar profissionalmente, né? Bom, gente, às vezes o pessoal fala assim, pô, você é louco num curso de AutoCAD, a gente falando de CAD, você trazer informações sobre BIM. Eu acho que eu seria louco se eu fosse orgulhoso de achar que eu aprendi isso e é só isso e morreu. Não, pelo contrário. A minha ideia é formar bons profissionais. Isso sim é minha meta. Tá entendendo? Por isso, eu trouxe, falando de BIM, né? Você vê que é muita coisa, né? Na verdade, né? E a gente precisa atualizar, não tem como, infelizmente. Entendeu? Eu preciso melhorar. Eu já fiz Revit, não usei, esqueci tudo. Sendo sincero pra você. Tá entendendo? Então, assim, é complicado quando você não usa também. Então, a gente tem que ter, tanto é que nesse curso nosso, vai ser chato, mas não tem jeito. Durante a semana, por que eu peço, traga o seu notebook? Compre seu notebook, né, e traga. Você tem que fazer no seu, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer lá. É técnica, a técnica que o profissional, o professor tem, diferente de outros, tá entendendo? Na minha visão, eu não quero ter uma escola com um monte de computadores e trazer, o pessoal vem e faz, depois vem. Não, eu quero que você traga o seu notebook, faça no seu notebook, do seu jeito, com seus problemas, e aí eu vou passar exercício. Vai ser estilo trabalho. Eu vou enviar no e-mail de vocês na segunda-feira com as solicitações, vocês vão abrir o e-mail, vão abrir o arquivo, vão projetar. Eu quero mais do que ensinar AutoCAD, eu quero ensinar a trabalhar como que é no mercado de trabalho. Você está entendendo? A gente acabou o CAD, quais serão as próximas etapas? Você está entendendo? A ideia é essa, tá joia? E aqui, pessoal, eu até coloquei, planeje a sua carreira, né? Eu tenho vários cursos, né, que eu quero implantar aqui. O AutoCAD ele é o primeiro, né, que a gente está começando com essa ideia, né? Eu já tenho um outro grupo de projetista de estruturas metálicas, certo? Então a ideia é a gente ir implantando devagarzinho, né? Os cursos diferenciados aqui e específicos para cada área, né? Porque não é só para a área de mecânica, que no caso a área de mecânica eu sou especialista, é claro, eu vou dar mais focado nessa área, mas vai ter outras, vai ter um especialista de civil, né? De arquitetônica, enfim, né? Mas os cursos para até 6 alunos de softwares, então o AutoCAD,
O Revit vai ter o SketchUp e SolidWorks, certo? Então, mais ou menos isso aqui, certo? A carga horária, né? Depois vocês vão ficar com o slide e tudo mais, né? Vão olhar com calma lá, mas enfim, a gente vai oferecer esses cursos aqui, certo? Esse também, sempre com 6 alunos, certo? Projetista mecânico, certo? Projetista arquitetônico. Esse projetista arquitetônico a gente ensina até a parte de documentação, né? Na verdade, eu sou técnico em edificações também, né? Então, eu dei muito desse curso em Campestre, em São João. E assim, esse aqui eu acho que é o campeão de venda meu, na verdade, de projetista, certo? Projetista mecânico, arquitetônico. O mecânico, você vê toda a parte de peças mecânicas, de detalhamento de desenho, né? De qual que é a representação do símbolo do parafuso tal, sabe? Enfim, é bem completo. Sistemas de aquecimento solar, que está crescendo também. Projetista sistema contra incêndio e pânico, que é o de projeto de bombeiro. Desenho técnico, que é a base. Maquete eletrônica, pretendo voltar a fazer o curso aqui. Projetista sistema solar fotovoltaico, com um parceiro da área, um cara muito... manja muito do tema. Projetista hidráulico, certo? Projetista de linha de vida NR35, uma área bacaníssima, que muito poucos profissionais que sabem fazer isso aqui no Brasil, certo? Projetista inspetor de vaso de pressão NR13, a gente está conversando aqui, né? Inspetor de soldas, né? Análise de soldas, mas mais voltado para a mecânica, certo? E alguns outros especialização em estrutura metálica, né? Que no caso a gente vai trazer o software Tecnometal 4D, Advanced Steel, Metálicas 3D, que é para calculista, projetista de estrutura, que engloba um monte de coisa, tem módulo 1, módulo 2, depois eu passo mais especificações, o calculista e o Tecla, que é um dos softwares BIM aí, para a gente fazer, certo? Sobre o curso, né? Então o curso vai ser de AutoCAD 2D e 3D, a carga horária é de 25 a 30 horas, no máximo 30 sábados a gente termina ele, certo? Vai ser o início às 9 horas e termina às 12 horas, certo? Todo sábado, então, aqui, não vai ser aqui, vai ser na salinha que depois eu mostro para vocês ali, certo? É mais compacto, é uma sala de mesa de reunião, a gente vai ficar tudo mais próximo, mais junto, certo? Então, material, notebook, caderno, lápis e apostila. Tem apostila, eu vou disponibilizar ela digital, certo? Para quem quiser imprimir, ou pode usar no próprio notebook ali a apostila, certo? Eu gosto que anotem do jeito que eu falo, sabe? Por mais que tenha apostila. E uma notícia legal aí, a gente está com parceria com o escritório, né? De publicidade, né? Nosso amigo está ali. E provavelmente a gente vai fazer isso em videoaulas, certo? Mais pausadas, detalhadamente. Então a gente vai tentar disponibilizar isso em um site, certo? E depois o pessoal que está fazendo o curso pode pegar também. Acredito que em um mês e meio, né? A gente consegue já ter esse... Porque eu, particularmente, eu estava comentando ali de Volpato, que eu comprei o curso de calculista de estruturas, eu comprei o vídeo dele, né? Porque é melhor para você, por mais que tenha apostila e você anotou, você olhando o vídeo o cara fazer é diferente, né? É igual você entrar no YouTube, alguma coisa que você quer aprender a fazer e olhar no YouTube, né? Então vai ser basicamente isso, certo? Então vai ser disponibilizado arquivo digital, vai ser certificado, ter certificado, é claro, né? O valor do curso é R$4.200, certo? A forma de pagamento, depósito em conta, dia 15 de cada mês, certo? E as aulas de reposição, ou seja, se faltou, é relevante, vocês viram que vai engrenar vários cursos, né? Vai ser difícil o horário vai ser só meio de semana. Então, a gente vai ter um custo de aula de reposição. Então, a intenção é não faltem, né? Porque o conteúdo é muito intenso, é diferente, você está entendendo? Não é um curso convencional de AutoCAD. Não faltem, porque vai fazer falta. Tá? Observações. Será cobrado atividades extra-curso. A gente vai fazer como se fosse eu estou solicitando um projeto para vocês, é claro, daquela aula daquele sábado, né? Eu não vou ficar pedindo coisas que você vai ver lá para frente. Não, a gente fez algum projeto ali,
Na segunda-feira eu vou mandar no seu e-mail e tal, falando, ó, preciso de uma peça assim, sabe, como se eu fosse um profissional que contratava vocês, né? Você vai ter todos esses dias, no sábado você vai vir e vai trazer. Gente, vai reprovar? Vou bombar? Que isso, né? Lógico que não, né? O intuito é não conseguir fazer, você vai trazer, a gente vai ter alguns minutinhos, certo? 3 horas é um número extenso de horas para fazer um curso de AutoCAD, justamente para isso que é as 3 horas. A gente vai ter alguns minutinhos ali no começo da aula, para a gente ver como é que cada um fez, o que precisa para terminar e tudo mais. Beleza, fechou. Por que isso? Primeiro, está aqui quem desenha no CAD? Desenha no CAD. SolidWorks? Gente, quem desenha no CAD, se não tiver praticando, você esquece, você vai perder esse curso que você está fazendo. Eu mandei ainda no grupo. Você entendendo? Você esquece, gente. Se você não praticar, você vai esquecer. Então a ideia da gente fez no sábado, para não trabalhar só no outro sábado, você vai ter a semana, você tem que fuçar alguma coisa, tá entendendo? Até você engrenar e depois você vai começar a pegar projetos e vai começar a estar fazendo direto, certo? Então as aulas serão enviadas por e-mail na segunda-feira, sequente a aulas, e as atividades serão relacionadas ao aprendizado da semana, beleza? Bom, pessoal, qual que é a expectativa para o curso? Renan? Foi mais ou menos o que eu falei mesmo, é um ramo diferente, é uma coisa que assim, na faculdade eu desenho de forma que eu me identifiquei muito, que eu achava meio chatinho lá, aquele negócio da tal. Eu gosto mais do negócio mais na prática mesmo. Mas é um baita caminho, né, cara? Você entrar na área. E eu tô gostando do caramba. Legal. E aí, mano? Experiência nova. Já, muitas portas aí, tô querendo. Vou fazer e vou aprofundar nisso. Legal. Olhando? Começar a trabalhar, né? É o jeito, voltar pro mercado? Voltar pro mercado, né? Igual você falou, eu vi CAD, vi Sketch, vi Revit. Viu tudo e esqueceu, porque você parou de mexer, né? Que era na faculdade, nós falou computador para 3, 4 pessoas. Bem então, isso. tava assim, chato, no final um fazia, todo mundo ia lá, pegava o pendrive. Exatamente. Revit é direcionado para qual área? O Revit é mais para arquitetônico, né? Na estrutura metálica a gente usa também, para fazer um básico, né? Não aquele detalhado. Mas o Revit é uma ferramenta bacana. Então, o Revit foi bem superficial que eu vi. Porque quando eu faculdade fiz, não tem era jeito. mais um CAD. Aí quando passou a minha turma, começou a usar o Revit. Entendi. E a gente viu o seu aulinha também. Só que é igual a gente comentou aqui, né, até no início. O CAD é a base, não... Tem Revit, mas se você não souber o CAD, vai enroscar em alguma coisa. Não sei se você viu ele comentando. O que ele faz? Os ajustes é aonde? No AutoCAD. Não tem como o cara querer eliminar um software que é o software que utiliza há muito tempo. Não tem como, você está entendendo? Então aqui é a base, certo? A base para a gente... Mas é a base mas é um curso... não é um curso comum. Isso vocês já perceberam, né? Eu tenho aqui o escopo do curso que eu quero mostrar, né? Não é um curso comum, né? A gente vai aprender nas peças, certo? Ou seja, é muito prático, você entendeu? As primeiras aulas a configuração. Eu estava dando um exemplo. O cara lá está fazendo um projeto, não é no notebook, é no computador, aí acabou a energia, a pessoa esqueceu de salvar. Como que perdi o projeto? Como que eu faço para recuperar isso? Então a gente vai ter essas dicas, né? Como configurar, como achar. Então eu falo que não é um avançadíssimo, mas também não é um básico. É um CAD assim que te dá uma profissão legal. Você vai ficar bom de CAD, certo? Bom, pessoal, obrigado, certo? Eu agradeço a presença. Obrigado, viu, por você ter vindo. Obrigado você também, certo? Eu quero deixar depois meu contato, vocês pegar o contato de vocês, né? A gente vai estar aqui nos sábados, das 9 ao meio-dia, pelos próximos 10 sábados aí, né? Foca aí, não deixa, né, nada acontecer para faltar, senão começa a dar problema. E é isso aí, a gente vai, logo tem novidades, né? A gente vai lançar esses vídeos, a gente vai começar a divulgar e tudo mais. Eu espero que vocês, né, ajudem também nisso, né? E vamos fazer de Poste Caldas um lugar que tenha também opções, né?
A gente tem que ir para longe, gastar horrores, né? Para fazer um curso, para se especializar. A gente está conversando isso ontem, né? A ideia minha é trazer isso para cá e a gente ter em casa, né? Para poder dar tudo certo, né?